Seja bem-vindo a este canal, eu sou Maicon Santos e você está aqui nessa mesa preparada no Pode Congregar. Nosso intuito aqui é trazer conversas que edificam a sua vida. E hoje eu estou aqui com a presença de um casal muito querido, Gustavo e Juliane Gunning, irmãos queridos já de longa data, e hoje nós vamos falar um pouquinho aqui a respeito de família, especialmente da área financeira, aproveitando aqui o dom, né, os dons que Deus deu a essa família querida. Sejam bem-vindos, queridos. Que bom, né? Que bom que deu certo, até que Bom que deu enfim. certo. Bom, Sejam bem-vindos. glória a Deus. Bom demais estar aqui com você e estar aqui participando aí desse podcast e podendo contribuir com o nosso conhecimento, com nossa maturidade de casal que nós adquirimos até hoje. E acredito que vai ser um prazer, né, Pio? Vai ser muito bom poder contribuir um pouquinho das nossas experiências, dos nossos desertos, né? Dos milagres que Deus fez na nossa vida e poder contribuir para ajudar aí outros casais também a passar por esses processos. Amém. Que maravilha. Irmãos, vamos começar falando um pouquinho a respeito de vocês, né? Da onde vocês são, quanto tempo de casados, né? A formação de vocês. Fiquem à vontade, né? Falem hoje o que que Deus tem feito através de vocês, aonde que vocês têm atuado, né? O que que Deus tem conduzido vocês nesse momento. Pode começar, meu bem. Mulher, a dama na frente, né? É isso aí, ó. Bom, nasci em Uberlândia, mas sou de Belo Horizonte a maior parte, né, da minha infância e adolescência. E minha família é toda cristã, então eu já nasci no meio cristão, graças a Deus. Conheci o Gustavo, ele era meu chefe. Ó, que Aqui legal. é uma história entre um relacionamento, né? Entre o chefe e o empregado, mais ou menos assim. Que legal. E a gente era muito novinho quando a gente se conheceu, eu tinha aí meus 19 anos. E a gente teve um primeiro namoro aí, uns 6 meses, mais ou menos. Depois o Gu teve que ir embora para outra cidade e a gente se distanciou por uns 3 anos. E depois, então, que ele voltou para Belo Horizonte e me procurou novamente. E aí voltamos a namorar e casamos. E aí, 1 ano e 2 meses, nós casamos de novo. Então, é porque era para ser mesmo, né? Propósito de Deus, o nosso relacionamento. Mas eu sou formada em matemática, especializada em finanças, né? Matemática financeira, educação financeira, sou terapeuta financeira, fiz mestrado voltado todo para finanças. Então, a minha especialidade, o que eu gosto de falar mesmo, é educação financeira. E hoje um dos meus trabalhos é falar sobre educação financeira, mas Deus vai preparando outros caminhos, e a gente vai falar um pouquinho aqui. Hoje eu uso a educação financeira para falar da palavra de Deus, para alcançar vidas para Deus, né? Então, a gente vai aprendendo com os nossos percursos, com os nossos desertos, entendendo que ao passar por deserto financeiro, que a gente vai falar aqui um pouquinho sobre isso, Deus fez com que isso fosse a nossa pérola aí, né? A nossa dor se transformou aí num diamante, onde a gente consegue hoje falar com propriedade a dor de quem passa por um caos financeiro e como sair desse caos financeiro. E hoje eu levo isso para a Dabela, que a gente também vai falar um pouquinho sobre isso, a nossa empresa de semijóias para revendedoras. Então, uma das coisas que a gente ensina nosso time, né, as nossas meninas, elas vão ganhar dinheiro, mas precisa de ter educação financeira. E aí, mais uma vez, a gente poder falar da palavra de Deus. Então, hoje Deus vai desenhando a nossa trajetória, assim, de uma forma que a gente olha para trás e entende por que é que as coisas foram acontecendo, né? Para nos preparar, para nos amadurecer. Que legal, hein? Gostei desde o termo, hein, Ju? Terapeuta financeira, hein? O trem Terapeuta tá... Que financeira. legal. Muito bom mesmo. Quando você falava, eu lembrei de uma música do Rodolfo Abrantes que fala assim, que das minhas feridas saia um poder pra curar, né? E é isso que Deus faz, né? E é isso que Deus faz. Que Exatamente. bacana. E você, meu brother? Então, meu irmão, eu sou de Teófilo Otoni, norte de Minas, né? E saí lá muito cedo, saí de lá com 16 anos para poder estudar. Fui para Belo Horizonte, né? Fiz faculdade lá e me formei lá. Minha família, minha mãe é cristã, né? Era cristã porque faleceu.
Meu pai não era, né? Meu pai, a gente teve uma infância, uma adolescência até um pouco difícil, porque meu pai era alcoólatra, né? E minha mãe segurava muito aí a barra pra gente ali, né? Sendo muitas vezes pai e mãe ao mesmo tempo. Meu pai, apesar desse problema de alcoolismo, foi um homem muito honrado, um homem que sempre nos passou muita honestidade, né? Mas que, infelizmente, com o problema do alcoolismo, deixou alguns traumas para trás, né? Mas Deus foi curando esses traumas ao longo da jornada e até mesmo no casamento, quando a gente casou, muitas coisas vieram à tona desse relacionamento complicado, né, dos meus pais, e muitos bloqueios vieram durante o casamento, e alguns desses bloqueios nos trouxeram também uma consequência nas finanças, né? Algumas consequências financeiras. Tanto os bloqueios meus como os bloqueios da parte da Ju aí é, fizeram com que a gente não evoluísse muito bem no início do matrimônio. Minha formação, eu sou formado em contábeis, sou pós-graduado na UFMG em controladoria e finanças e tenho mais de 30 anos de experiência na parte de controladoria e finanças e implantação de sistema. Então a gente tem uma certa facilidade nesse mundo financeiro. Mas, apesar de tudo isso, nós conseguimos quebrar uma empresa e conseguimos falir uma empresa e conseguimos ser endividados, né? Então, assim, isso mostra que conhecimento, né, não é tudo, né? Talvez as pessoas não entendam o que eu vou falar aqui agora, mas grande parte do sucesso financeiro está mais ligado a emoções, a carga emocional, do que o próprio conhecimento. Porque se fosse o próprio conhecimento falando, todo contador seria rico, concorda? E Uhum, isso não é uma verdade. Todo sim. financista Seria rico seria também. rico, e isso também não é verdade. Então, muito do sucesso financeiro está ligado ao emocional das pessoas, né? E voltando ao que eu falei sobre a questão de bloqueio, traumas que a gente viveu, que eu vivi particularmente na minha infância, na minha adolescência dentro de casa, trouxe esse reflexo no nosso casamento, né? Um reflexo de pouca comunicação, de não alinhamento de expectativas, né? De não saber colocar Deus em primeiro lugar nas decisões, agir na emoção, depender do seu próprio braço, acreditar somente no seu próprio braço que vai dar certo. Isso tudo teve essa consequência nessa fase da nossa vida de quebrar, de falir, do insucesso financeiro. E graças a Deus, Deus usou isso em nossas vidas como uma ponte, eu considero como uma ponte, né? Nós saímos de um lugar X, atravessamos essa ponte, chegamos no lugar Y, que hoje a gente olha para trás e a gente pode ser um casal que pode ajudar outras pessoas a também atravessar essa ponte, através dessa bagagem, desse conhecimento que Deus nos deu, né? Viver esse processo foi muito importante para a gente. Hoje o mundo também, o imediatismo do mundo não deixa as pessoas viverem o processo. E quando Deus retira o povo do Egito e promete para eles uma terra que vai emanar leite e mel, ele quer que o povo viva um processo, porque eles não estavam prontos para chegar nessa terra. E toda a jornada mostra que eles não estavam prontos. Que apesar de ter um Deus que mostra milagres, que mostra todo o poder dele em retirá-los da escravidão, eles mesmo assim eles mesmo assim blasfemam, eles mesmo assim
criam ídolos, né? Mostrando uma crendice, uma falta de fé, e em vez de ter a confiança no Deus que realmente fez todo o milagre de tirá-los daquele momento de escravidão. Então, o processo, para que a gente viva o processo hoje, é fundamental para que a gente evolua, para que a gente cresça. Então, o deserto, muitas vezes as pessoas olham o deserto como um período de dor, mas normalmente o deserto precisa ser olhado como um período de aprendizado. É através do deserto, através da dor que você vai crescer. Então, essa dor minha, desde a infância, adolescência, de um pai alcoólatra, essa dor minha que, no casamento, logo nos primeiros anos, com problemas emocionais, com consequências financeiras, tudo isso foi um deserto que Deus me preparou para hoje estar vivendo um tempo melhor e tendo a humildade de saber que mesmo vivendo esse tempo melhor, eu ainda posso e tenho muito a aprender nessa caminhada. Então essa síntese, né, que eu faço aqui nesse primeiro momento da nossa jornada como casal, como pessoas cristãs que hoje têm evoluído, têm entendido que muitas vezes não é a nossa vontade, é a vontade de Deus, não é o nosso braço, é o braço de Deus. E para a gente ter essa maturidade, a gente precisa de realmente viver momentos difíceis para que a gente possa entender que muitas vezes você não está pronto, não está preparado para viver aquilo que Deus tem para te dar. O meu irmão, que maravilha, né? Pra galera da nossa geração que gosta de chave, né? Hoje tá muito na moda isso, né? No hype, nem fala na moda hoje, fala no hype, tá hypado, né? Então é chave, né? Você trouxe uma chave aqui, né? Que é a questão de que, na verdade, o sucesso na área financeira ele tem muito mais a ver com as emoções do que com o conhecimento. Então fica a dica, né, pra galera, né? A hora que você foi falando, eu já fui pensando nisso. Falei, caramba, então eu descobri algumas questões financeiras. Tá vendo como que é legal, né? Que bacana. Mas... É porque, Michael, muitos gastos nossos, eles vão tampando buracos emocionais. Aham. E como a gente pode cobrir buraco emocional com a droga, com a bebida, com o sexo, com outras coisas também. Muita gente cobre o buraco emocional com o quê? Com o gasto do dinheiro. Então, por mais que você saiba um controle financeiro, seja bom de matemática, sabe preencher uma planilha, enfim, se o seu emocional não está controlado, você vai deslizar e você vai gastar naquilo que vai te preencher momentaneamente, que é o desejo do gasto. Uma forma, um mecanismo que a gente tem para poder... De fuga mesmo, de que fuga. A gente usa para... Por isso que o brasileiro usa muito mais o brasileiro. Compra as coisas sem ver, parcela, né, para perder de vista, para ver, uma hora eu vou pagando, a gente dá um jeito, não, vamos fazer, depois eu vejo como eu faço, e vai virando uma bola de neve, enfim. E é cultural, né? E é cultural. Por exemplo, o brasileiro, vamos dar exemplos, né? O brasileiro gosta muito de carro, né? Então, assim, você tem que olhar para o seu carro e ver que seu carro vai ser uma despesa. Seu carro nunca vai gerar uma receita. Então, por mais que você tenha dinheiro na conta ali disponível para você comprar seu carro, que muitas vezes não tem, né? Muitas vezes a pessoa vai ali financiar e aí ele não vai fazer a conta. Paga 2 carros. Isso, ele não vai fazer a conta ali dos juros que ele está pagando, né? Além dos juros que ele está pagando, o carro ainda vai ter a manutenção, PVA, seguro, etc, etc. Então, se você tem um carro hoje, seu carro está quitado, pensa 2 vezes. Será que realmente você precisa trocar de carro? Isso é uma necessidade sua ou é uma necessidade de você mostrar para os outros que você pode trocar de carro? Ou você tá se sentindo inferior ao irmão que já tá com um carro melhor? Você entendeu? Aí entra na área emocional, né? Completamente. Aí só quem vai comprar, o buraco vai continuar lá. Você entendeu? É emoção. É uma decisão emocional. Se a pessoa começa a se perguntar, mas peraí, se eu pegar esse dinheiro e aplicar esse dinheiro, ou se eu... Não, peraí, se eu pegar meu carro, ficar com meu carro mais X tempo e capitalizar para depois eu comprar à vista, será que não é mais racional? Você entendeu? Então, aí você vai tirando o campo da emoção e entrando na razão. Você começa a se perguntar, eu preciso disso? Pra que eu preciso disso? Por quê?
qual diferença vai me trazer? Esse carro que eu tenho hoje vai me levar onde é que o outro vai me levar também? Você Com entendeu? certeza. Então você começa a diminuir a sua emoção e entrar com a razão. Então Sim, daí as decisões financeiras não são emocionais, sim. são racionais. É melhor que sejam racionais, né? Melhor O que Entendeu? correto. Ó, deixa eu falar um trem aqui, rapidinho, antes da gente já entrar, porque é legal isso, né? Que já tem uma coisa mais prática mesmo, né? Porque às vezes a gente fica muito na teoria, né? E tudo mais, e fica um trem meio que fora da curva, né? Às vezes eu vejo a galera, às vezes, falando assim, umas coisas que um pouco fora da realidade para uma pessoa comum, Sim. né? E daí é legal a linguagem de vocês, porque vocês falam de uma linguagem que é para qualquer pessoa vai entender, né? Inclusive, deixa eu só dar um outro testemunho. O que que eu vou pedir? Eu vou pedir para vocês contarem como é que foi o processo da empresa de vocês, Não, legal. tá? Aí depois, a partir disso, a gente já começa a compartilhar algumas coisas nesse sentido de prática, né? Da experiência de vocês. Mas eu quero dar um testemunho aqui, gente, que é o seguinte. O Gustavo e a Ju, eles são o tipo de pessoa que eu gosto porque eu gosto de gente verdadeira. Eu gosto de ser verdadeiro. Eu gosto de ser o que eu sou, né? Então, isso tem o ônus e o bônus. Sempre vai ter. Mas eu prefiro, né? E porque uma das coisas que Deus me libertou foi da mentira. Porque eu era muito mentiroso. Eu queria ser uma pessoa para agradar os outros. E depois, quando eu encontrei a Cristo, eu entendi o amor de Deus, que Ele me amava do jeito que eu era. Obviamente, eu não deveria ficar da forma que eu era, né? Ele queria me transformar, mas isso me deu, assim, me libertou. Então eu gosto de ser quem eu sou e eu gosto de gente que eu vejo que é verdadeira. E vocês, irmãos, são um casal, talvez eu já tenha até falado isso pra vocês, que eu gosto porque eu sinto verdade em vocês, vocês são verdadeiros. Então a gente fala mesmo besteira, a gente fala os trem bom, ruim nosso, entendeu? A gente não fica preocupado com a capa. Né? Ah, tal de ser o que a gente não é. Não, a gente é falho mesmo, a gente é humano e que bom que tem a graça do Senhor, né? Então eu queria dar esse testemunho, né, sobre vocês, que vocês são um desses casais. Eu tenho alguns amigos, né, que eu gosto muito, Dani, a Thaís e vários outros, mas que são assim verdadeiros, que a gente tem essa relação que é libertadora. A gente é o que a gente é. Com ônus e bônus e não interessa. Então eu queria já testemunhar isso de vocês e pedir para vocês compartilharem um pouquinho, né, a respeito de como que foi esse processo. Eu lembro que foi uma pastelaria, uma salgaderia, não foi? Isso. Como é que foi assim, desde da ideia que vocês tiveram de abrir esse negócio, por que esse negócio e o que que aconteceu assim, nesse processo aí de vocês? Como que foi? Tá. Deixa eu contar assim de forma bem sintetizada e resumida, porque a história é um pouco grande, né? Tá bom. Como surgiu essa ideia? Na época, eu estava em Belo Horizonte, mas eu estava numa transição de carreira, na verdade. A empresa que eu trabalhava era uma empresa ligada à Ambev, uma prestadora de serviço. E essa empresa fechou, né? E eu fui para Salvador com o dono dessa empresa, abrir uma outra empresa, né? E como eu era da área financeira, controladoria e finanças, ele me convidou para a gente ir para abrir outro tipo de negócio em Salvador. Então fui para Salvador, fiquei em Salvador quase um ano. A ideia era que a Ju também fosse para Salvador. A Ju morava em Belo Horizonte nessa época também. Só que a mãe da Ju nesse período estava doente, né? E ela estava doente, um câncer, assim, bem terminal e não estava no momento certo para ela. E chegando em Salvador também, no período que eu fiquei lá, eu não me adaptei à cidade, não me adaptei à cultura, não me adaptei à forma de trabalho e quis voltar para Belo Horizonte. E nesse quis voltar para Belo Horizonte, eu já voltei com a mentalidade que eu queria abrir um negócio para mim. E cheguei com a Ju e falei, Ju, nós temos que abrir um negócio pra gente. E vocês tinham quanto tempo de casado, Gu? A gente não tinha casado Ah, ainda. vocês estavam namorando A ainda. gente ainda Noivado. tava no noivado. E o que acontece? Vamos abrir um negócio, vamos abrir um negócio. Vamos abrir um negócio, a Ju tinha uma tia dela que trabalhava em uma franquia de pastelaria, né? E essa franquia de pastelaria lá de Belo Horizonte era uma rede grande, né? Tínhamos um exemplo aí de sucesso na loja da onde a tia dela trabalhava e fomos atrás dessa franquia para perguntar, para explorar, para saber, né? Isso foi um processo demorado, isso foi um processo assim de mais de anos. A gente começou a olhar e aí a gente entendeu o que seria aquilo e aí começamos a procurar pontos comerciais em Belo Horizonte, que foi uma coisa muito difícil, porque a franquia lá, a gente achava um ponto, a franquia lá reprovava. Achava outro ponto, a franquia lá reprovava. E aí vem o que eu vou te falar, que eu já falei.
se a gente tivesse alinhado com o propósito de Deus naquela época, tivesse entregado a Deus primeiro essa decisão, irmãos, a coisa mais importante que a gente aprendeu em tudo de nossas vidas hoje é nós não damos um passo sem entregar diante de Deus o que nós vamos fazer. Porque se a gente não ouve o que Deus tem pra gente, se a gente não entende que aquilo está alinhado a nosso propósito, com certeza aquilo não vai dar certo. Então nós aprendemos a tomar esse cuidado. Então nessa trajetória, que foi assim, quase um ano, de vários pontos reprovados, se a gente tivesse alinhado com Deus, a gente já tinha entendido. Peraí, mas quantos pontos nós já apresentamos? Quantos pontos já foram recusados? Será que isso é pra gente mesmo? Será que nós não estamos insistindo, usando a nossa força para fazer uma coisa que não é pra gente fazer? Ponto. Num determinado momento, encontramos o tal do ponto, que era até no bairro que a gente morava. Né? Era uma avenida muito movimentada, um ponto muito bom, né? Em frente a um ponto de ônibus, lotado, muito bom. Fomos lá, mostramos para a franquia aprovou. Nesse período a gente já tinha casado, já estava evoluindo. Inclusive a mãe da Ju já tinha até falecido. E aí resolvemos entrar no negócio, abrimos o ponto, colocamos o dinheiro que tinha e que não tinha, na verdade, nesse negócio da franquia. Daí começou outro erro, né? E emocional também, né? Porque é o sonho, né? Então você vai. Completamente emocional. Porque se você tivesse fazido conta e entendido o negócio, não teria entrado. Porque você viu e tinha visto que o capital ali não seria suficiente, tá? Calculamos um capital de giro de 6 meses para o negócio começou a fazer algum retorno em 18 meses. Que geralmente o pessoal fala que é 2 anos, né? Então, assim, nós ficamos mais de quê? Mais de 12 Um ano. meses rodando no prejuízo. E, de novo, decisões emocionais. Nesse meio tempo, pegamos outros empréstimos, construímos um apartamento, né? Juntamos pessoal com pessoa física, com pessoa jurídica, contas misturadas. Falta de conhecimento também, de gestão, né? Nós assim, não procuramos esse conhecimento, para falar a verdade. Eu até tinha o conhecimento, mas no meio do olho do furacão, meu amigo, o conhecimento vai embora e você vai lutando com as armas que você tem, entendeu? Então, assim, não tinha como mais separar as coisas e aquilo foi virando aquela bola de neve, e quebramos. Fato, quebramos. E aí, quando quebramos, eu já tinha já saído de lá, da empresa, da própria Fujiyama, que chamava a franquia. Juliane já estava em... Você tinha saído do operacional, já saí do operacional, eu estava dando consultorias na minha área, para agregar renda, né? Sim. Já tinha colocado a loja à venda, né? Já tinha feito várias coisas, vários movimentos, que eu já tinha entendido que não era ali que o meu lugar. A Ju trabalhando também igual uma louca, era faculdade, ela tinha concurso na prefeitura, e naquela loucura de tentar também tampar o buraco, que a gente pegava fora era para tampar o buraco da loja. Tampar o buraco. Ô, Gu, e eu lembro que você contou assim que vocês tiveram um problema com funcionário, assim, de roubo, não foi alguma coisa assim? Tivemos. Mike, nós tivemos todos os problemas possíveis e impossíveis que você imaginar naquela loja. Funcionário roubando, tentativa de roubo na loja, de não funcionário, de gente querendo entrar na loja. E aí vem o mundo espiritual, né, meu amigo? Porque o mundo espiritual é muito forte. A gente é outro recado que eu quero dar pro pessoal. Gente, o mundo espiritual é um mundo físico também. Não pense que o mundo espiritual está distante de você. Não, ele está do seu lado. Então, o que era aquele ponto antes de ser a pastelaria? Era um boteco do pior nível possível, onde as pessoas iam no banco, na frente, sacavam dinheiro, ia lá jogar saca-níquel e beber cachaça. E o saca-níquel, a imagem... Caça-níquel, né? Caça-níquel, E a imagem dele, onde que batia e a pessoa ganhava, acho que era 3 ou 4 imagens que tinham de bater naquela roda lá, era o demônio. Então o pessoal ficava lá atrás,
porque era escondido, né? Era Sim. proibido. Então tinha a frente do boteco, o pessoal ficava nas maquininhas lá atrás, chamando, vem demônio, vem demônio, Oi. vem demônio, pra bater. Depois de 2, 3 anos que eu estava lá no negócio, uma pessoa chegou e me contou isso. Nossa, mas essa loja entrou na loja, nossa, mas essa loja tá linda, né? Como que tá bonita aqui, graças a Deus mudou isso aqui. Eu acho que era um senhor. Aqui era um lugar amaldiçoado, o povo vinha aqui e me contou toda essa história. E eu, na época, ainda muito imaturo sobre a questão espiritual, falei, é mesmo e tal, não dei muita importância. Mas hoje eu vejo que estava tudo ligado, sabe? Tudo ligado para mim não fazer aquele negócio, desde o mundo espiritual até o mundo físico, as decisões físicas, as decisões racionais, para não fazer. E eu fiz e deu no que deu, entendeu? Então, assim, tudo isso, o lado positivo é o lado do aprendizado, né? E vocês ficaram, como é que foi? Quando vocês quebraram, vocês ficaram quanto tempo com a loja lá, com o comércio? E qual foi o rombo que vocês tiveram, assim, de prejuízo, que vocês tiveram que se reerguer a partir disso? Então, nós ficamos mais de 4 anos com a loja, né? E dos 4 anos sempre dando prejuízo. Os Prejuízo. 4 anos, Os até o final. 4 anos. 4 anos Era um dando mês, prejuízo. dava um lucro. Final do ano dava lucro, porque o movimento dobrava, né? Aquela época de outubro ali pra frente, que vem Que o povo já pagou dia das os impostos. crianças. Que o E aí Brasil... depois novembro, Natal, muito Natal era bom. muito bom, mas chegava depois de O resto janeiro do pra ano frente, que era era um só desastre. resultado negativo. Então ficamos um pouco mais de 4 anos. E aí eu consegui vender, ainda consegui passar, né? Tentei diminuir um pouco o prejuízo, mas nós ficamos na ordem ali de uns, naquela época, em torno dos R$ 200 mil de dívida a serem pagas, né? Eu E acho aí, que hoje seria como se fosse uns 500 mil reais de dívidas, ou mais. por aí. E aí, oficial de justiça batendo na porta, né? Banco te cobrando. Eu consegui, como eu vendi, eu consegui quitar tudo com funcionário. Não deixei nada em aberto da parte de funcionário. E a parte de fornecedor também. Mas a parte de bancos virou um caos. Entendeu? Cartão de Banco, crédito, cartão de crédito, ficou virou... tudo enrolado. Então, e aí tocamos dessa forma, né? E aí nesse meio tempo eu recebi um convite de uma empresa aqui de Ribeirão Preto, né? Para que eu possa vir para cá e ser o controller dessa empresa, a empresa do agro. E eu falei com a Ju, eu vou lá ver como é que é. E vamos ver se é uma oportunidade boa ou não. E aí vim, conversei, ela até veio comigo na primeira vez, né? Conheceu a empresa, conheceu os donos, conheceu as pessoas, conheceu a cidade. E no primeiro momento foi muito bom. Ah, tanto para ela como para mim, eu fiz uma proposta, eles aceitaram a proposta. E aí mudamos, eu mudei para cá. A Ju ficou Eu ainda fiquei em Belo Belo Horizonte um ano Horizonte, ainda. Eu tava porque fazendo ela estava fazendo ainda. mestrado. Então, eu vim para cá. E esse ano aqui, esse primeiro ano aqui, foi um ano muito, muito bom para mim, em questão financeira, né? Porque o que eu consegui financeiramente aqui, eu consegui, como já eu trabalhei um ano e ficou esse ano todo, os bancos ligando, dívida correndo. Cheguei no final do ano com um capital e com os bancos desesperados para fechar acordo. Entendeu? Então aí eu ia no banco e fazia um acordo. Falei, olha, eu vou te pagar à vista, mas eu vou te. Aí qual desconto você me dá? E aí eu negociei descontos espetaculares, assim, 70% de desconto na dívida, 80% de desconto na dívida, entendeu? Foi a grande Então, sacada. essa foi a grande virada. Que é Porque uma dica também pra galera que tá quebrada, né? Assim, Às vezes as pessoas têm medo de nome sujo. sim. Não, mas quando você tá quebrado, não Não tem o tem que o você que fazer. fazer. Às vezes é melhor você dar uns passos pra trás, Isso, tem que fazer esperar. uma Eu reserva. tô te falando isso porque isso aconteceu comigo, cara. Uma vez eu tive uma dívida no banco também. Eu acho que foi na época que eu tava começando uma empresa, enfim. E aí, cara, eu fui no banco, eu queria pagar. Só que eu queria pagar parcelado. Banco do Brasil. Tanto é que eu nunca mais eu fiz conta lá que eu peguei raiva, cara. Eu fui sem brincadeira umas 3 vezes lá. Falei, gente, eu quero pagar. Eu queria pagar o negócio. Parcela pra mim. Cara, não tinha acordo. Eu falei, então tá bom. Eu não tenho como pagar. Eu tô querendo pagar, vocês não fazem um. Ô, aí, um ano depois, cara, aí uma terceirizada me ligou. Cara, foi isso. Eu não acreditava. Eu achava que era até golpe, assim. Falei, não, não é possível, né?
Aí fez um acordo lá, tipo esse, de 80%. Aí eu peguei e paguei. Falei, glória a Deus. Me livrei desse Essa negócio. foi a nossa grande sacada de conseguir pagar todas as nossas dívidas. Foi ter, acho que duas coisas. Uma, a gente entendeu que a gente precisou de mudar o nosso padrão de vida Uhum. para a gente poder conseguir guardar e poupar uma grana por um tempo, para que a gente pudesse fazer essas Honrar. negociações, né? Não adiantava viver no mesmo padrão. Sim. O Tive que voltar fato atrás. tinha que voltar atrás. Então a gente precisou de fazer isso. Isso ajudou demais a gente fazer essas quitações. E o fato de ter mudado para cá, para Ribeirão. Sim. Deus nos tirou ali aquele cenário que a gente estava vivendo. E ele viu que a gente precisava de ter um tempo para nós dois, porque foi muito caótico. Foi. Foi a perda da minha mãe, depois foi a perda da mãe dele, foi a questão financeira caótica e o nosso casamento desabando, porque isso tudo, com os traumas que a gente já tinha, eu vejo que é Deus que foi segurando o nosso casamento. Porque por várias vezes, né, Gu? Sim. A gente quis terminar. Mas sempre no meio do caos, um segurava a onda. Às vezes era eu, ele segurava. Às vezes era ele, eu segurava. Mas muito mais eu. Isso mexia muito com o meu emocional. Por quê? Os meus pais tinham um casamento, na minha vista, perfeitos. Não brigavam na nossa frente, eram líderes de ministério de casais. E eu projetava o quê? Um marido como meu pai. E não encontrava isso nele, né? Você falava, eu queria ver um casamento, é, entre aspas, no modelo perfeito que eu achava. E eu nunca tinha encontrado essa perfeição que não existe dentro de um casamento. Então, eu me sentia muito frustrada. Então, sempre Porque você entrou com uma expectativa, eu né? entrei com uma Um expectativa. idealismo a respeito, que é o que acontece geralmente. Todo casal, se não bem instruído, né, tiver um curso de noivos para entender, a gente geralmente quando é curso de noivos, a gente fala assim, ó, como é que estão suas expectativas? Porque você não pode entrar no casamento com uma expectativa que é utópica, que é fora da curva, né? Você tem que entender, né? E geralmente a gente tem essa transferência, né, de Tem. projetar no outro, sei lá, a mãe, o pai, a referência, ou até outra coisa, né? E aí isso é um grande erro também, né? Eu ficava muito frustrada de não estar tendo um casamento de sucesso. Todo mundo falava, ah, vocês estão na lua de mel. Pra mim, a gente não teve lua de mel que o povo fala, né? A lua de mel a gente só brigava. Zero E você acha que isso comunicação. era por causa da questão financeira principalmente ou Não, mas no não? início não. O Gustavo sempre foi muito reservado. Ele não é de se abrir, não é de contar, não era de dialogar. Entra muito, sai calado. Ô, Gu, eu me identifico muito com a sua história, cara. Porque a gente é meio que tem uma questão paterna e esse mesmo processo de ser fechado. Depois Deus foi trabalhando, né, nesse processo, mas eu me identifico bastante. E minha Entendi. projeção de homem era meu pai. Meu pai é Atencioso, aquele atencioso, conversador. conversador, super preocupado, era aquele que me acompanhava em tudo. É para ele que eu me desabafava, não para minha mãe. Eu tenho uma relação com meu pai muito forte e próxima. Então a gente projeta isso para onde? Pro Uhum, marido. E o sim. marido, e ele não gostava de conversar. Literalmente, ele ficava na dele. Então, essa ausência dele, isso foi me acabando. Então, para mim, vou chutar o balde. Eu vou sair, eu não vou dar conta. Não é isso que eu quero. E tem o fato que ele não queria ter filhos também, né? Que ele pode contar sobre isso. Uhum. Eu queria ter família, queria ter filhos. E ele sempre batia o pé que não queria ter filhos, que não queria ter filhos. E eu falava, Deus, não é possível que ele não... Eu sabia que ele não queria ter filhos, mas eu tinha fé que casando Que ele ia ele ia mudar. mudar. E ele não mudava. Então, Pra você ver que são várias expectativas erradas, É, né? né? Ó, rapidinho, só pra você entrar. Deixa eu falar só uma coisa aqui, porque eu pontuei umas coisas que você falou aqui, três coisas bem interessantes que eu achei legal, né? Que dos desafios que vocês tiveram, né? Dos problemas, assim, você enumerou, pontuou três coisas, né? Pouca comunicação, que é o que a Ju já tá falando. É, vocês não tiveram alinhamento de expectativa, que tá dentro disso que vocês estão falando também, né? E Deus não era prioridade, né? Naquele momento. Mas assim, deixa eu só fazer uma pergunta, Gu, rapidinho. Qual que foi o momento chave, assim, para vocês que as coisas mudaram de rumo? Nesse processo da vida financeira de vocês, antes da gente entrar na questão dos filhos, né, e tudo mais, né, que vocês têm uma história muito bonita também com relação a isso. Mas qual que foi, assim, o momento chave para essa questão financeira em si? Né? Foi a sua vinda para Ribeirão? O que que se atribui, assim, hoje vocês olhando para trás, o que que foi o momento chave?
Acho que não teve um momento chave, acho que teve vários processos que a nossa ficha foi caindo. Mas o fato de vir para Ribeirão, mudar de ambiente, de pessoas, de network, a gente veio aqui para começou a conviver com um pessoal que tinha um outro nível financeiro. E isso abriu a nossa mente. A forma como eles organizavam as finanças, a forma como eles falavam de investimentos, a forma empresarial. A gente começou a andar com muitos empresários. E assim, quando você tem sua cabeça de CLT, você não tem essa visão. Você começa a andar com outras pessoas, você fala, existe outro mundo, né? Existem outras formas. O pessoal só falando formas de ganhar dinheiro. E antes a gente andava com pessoas o quê? Que formas de parcelamento, formas de pegar empréstimo. O ambiente, ele contamina, gente. Aquela frase, né, que você é a média das 5 pessoas que você mais anda, isso é fato. Nós saímos de uma média que era lá em Belo Horizonte, o ambiente que a gente estava, vivemos para uma outra média aqui em Ribeirão Preto. Eu acho que aqui a nossa visão começou a mudar, a entender. Que legal. Eu acho assim, se não fosse a mudança de Ribeirão, se não fosse a mudança de ambiente e se não fosse a mudança de pessoas, a gente não teria vivido o processo que a gente viveu, tá? Por quê? Porque lá a gente dificilmente sairia daquele ciclo de pessoas que a gente estava. Dificilmente sairia daquele ciclo de amizade, dificilmente sairia daquele ciclo financeiro. Então precisou mudar de ambiente para ter viradas de chave. Igual quando Deus fala para Abraão, sai da sua parentela, que eu vou te levar para outro lugar. Deus está comunicando ali para ele uma mudança de ambiente, né? Porque ele, dentro da parentela, dentro da área de conforto dele, dificilmente ele iria conseguir viver o processo que ele viveu para se tornar o homem que Deus queria que ele se tornasse e carregasse a responsabilidade que Deus iria dar para ele. Então, da mesma forma, quando a gente se muda de ambiente, essa mudança vira várias chaves em nossa cabeça. E a chave da prosperidade, a chave das finanças, porque prosperidade não é só finanças, né? Prosperidade, a finança está no último, né? Mas prosperidade você está falando de família, né? Você está falando de saúde, você está falando de várias coisas. Quando eu saí de Belo Horizonte, eu já saí com a cabeça diferente. Eu já saí com, Ju, nós vamos reduzir tudo. Eu vou morar lá numa kitnet, entendeu? Eu vou pagar o mínimo de aluguel possível. Eu vou ter o mínimo de despesa possível. Eu vou limpar o apartamento, não vou ter faxineira. Então eu estava disposto a mudar todo um padrão que a gente vinha de lá, até porque que eu não conhecia ninguém. Pra quem que eu ia ter que dar satisfação aqui? Diferente de lá, né? Você fica, eu tenho que dar satisfação pros meus amigos. Como é que eu vou falar que eu quebrei? Aham. Como é que eu vou falar que eu vou sair do apartamento que eu comprei e vou para um apartamento, uma kitnet? Uhum. Então você fica naquela coisa de o que que os outros vão pensar de mim, né? E aqui, para mim, ninguém me conhecia. Eu tô começando aqui do zero, então são várias chaves que você vai virando e a Ju depois veio para cá, depois que eu fiquei aqui um ano, né? Ela vimos que aqui era o lugar. Ela veio pra cá com a mesma mentalidade, contanto nós moramos, depois que ela veio, nós moramos mais um bom tempo nessa kitnet, entendeu? Sem faxineiro, sem nada, a gente se virando. Ela, graças a Deus, Deus abriu uma porta para ela na Unip aqui em Ribeirão Preto, assim, no primeiro mês que ela já estava aqui. E era a época que as faculdades estavam pagando bem, era uma época que estava bombando, né, por causa do ProUni, vários incentivos do governo aí para a faculdade. Então, ela começou a ganhar bem também e com a minha remuneração e com a nossa realidade de vida que a gente vivia aqui, a gente conseguiu poupar muito, né? A gente conseguiu poupar assim de uma forma rápida para que a gente virasse essa chave das negociações do banco. Então, apesar de ficamos mais de 2 anos aí com o nome negativado, sem poder ter nome de banco, várias situações realmente constrangedoras, mas que faziam parte do jogo, que a gente tinha entendido que a gente ia viver, mas que seria por um determinado período de tempo que
a gente ia quitar essas dívidas com negociações à vista com descontos consideráveis, entendeu? E foi essa nossa estratégia, nessa virada de chave. E aí, nesse período dessa virada de chave, várias outras chaves vieram juntas, nesse momento, porque aí a Ju saiu para fazer a educação financeira em São Paulo, né? Ser a terapeuta financeira, né? Aí foram vários processos que ela pode detalhar melhor. E eu também, como gestor, né? Da casa, gestor responsável pela família, né? Eu comecei a viver uma outra etapa da minha vida. Eu comecei a entender que não era muito bem o que eu tinha, entendeu? Não era, na verdade, o que eu queria mostrar para os outros, o que era importante. Mas o que era importante, na verdade, era o meu bem-estar. O que que adianta você comprar uma BMW financiada, onde você está completamente endividado, para mostrar para os outros que você está andando de carro de BMW? Aí você vai deitar no travesseiro devendo 300 mil reais? Não é muito melhor você deitar no travesseiro sem dívida, tendo 50 mil do banco? Quem que tá mais próspero? Aí volta a questão da prosperidade. Conceito, né? Quem que é mais próspero? É o cara Quem que que tá tem mais inteiro, né? que é o cara que tem a BMW financiada? Ou é o cara que deitou ali no travesseiro sem dívida nenhuma com 50 mil no banco? Eu ia falar assim, né? Que é melhor você ter um Fusquinha né, e dormir e tal, mas hoje tá caro o Fusquinha. Esses dias eu vi os caras falando assim, um meme, o cara falando assim, ô, tá de brincadeira, os caras ricos, ô, os caras não deixam a gente, o pobre, ser feliz, a gente podia ter Fusca, agora todos os ricos começaram a ter Fusca, a gente não pode mais ter Fusca, porque os Fusca encareceram, né? A demanda. É. É Ai, verdade. que legal, cara, que legal, Gu. Então Entendi. a virada de chave foi a gente pode colocar que foi a ambiência, né? Ambiente. A ambiência. Que legal, Essa mudou realmente nosso destino. que legal. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, dentro disso aí também. Ah, o que que vocês veem assim, né? Porque como vocês dão assessoria e conversam com muitas pessoas, né? O que que vocês veem assim como, sei lá, os três principais erros assim da família com relação à gestão financeira? Dá pra, tipo, elencar assim ou não, assim, é muito amplo, mas assim, três coisas principais que vocês veem e falam assim, ó, é isso aqui que dá ruim, né? E prejudica a família e o que que vocês diriam? Eu acho que a primeira coisa é a falta de comunicação. Falta de comunicação. A gente vê muitos casais que chega a ponto de um nem saber quanto que o outro ganha, não sabe os gastos, não tem a clareza de nada, falta de expectativa, né, de como vai fazer a gestão, como vai administrar o dinheiro. E uma coisa que eu vejo é os casais, eles não estão unindo o financeiro. É cada um por si. E na Bíblia ensina o quê? Que o casal, ele é uma só carne. Ele se junta para dormir em uma só cama, né? Ter uma casa, uma geladeira e deveria ser uma conta bancária. Uhum. Deveria ser um orçamento financeiro. É o orçamento da família, é a receita da família. E hoje em dia eu vejo esses casais muito egoístas nesse sentido. Né? Cada um com seu salário, divide, rateia as despesas. Eu pago a conta de luz, o outro paga isso. E não tem essa comunicação. Apesar de tudo isso no nosso casamento, desde o início que a gente fez o curso de noivos, a gente junta o nosso dinheiro desde o início. Então, teve épocas que eu ganhei mais do que o Gu, teve épocas que o Gu ganhou mais, mas nunca foi meu dinheiro, seu dinheiro. Sempre foi tudo junto. Então, nesse ponto, a gente não errou. Mas quase 90% dos casais que a gente atende, que a gente conversa, é tudo separado. A ponto de ser eu pago a ração da minha cachorra e o outro paga a ração do gato, sabe? Umas coisas assim surreais que a gente vê e de contas escondidas. Eu já atendi casais que o marido tinha investimentos e que a esposa estava toda endividada e que ela nem sabia que ele tinha investimentos. Então, assim, um negócio tão desproporcional dentro do próprio ambiente. Quanto mais eles sonharem para planejar, fazer uma compra, um patrimônio, sabe? Um planejamento financeiro de aposentadoria, enfim, não dava para ter essa conversa, porque eles não tinham essa união. Então, aí vem o diabo, usa o dinheiro para cumprir a missão dele, né? Matar, roubar e destruir. Por isso que um dos motivos do divórcio tem a ver com o quê? Com o dinheiro.
ele ganha mais do que traição. Se você for É alencar, mesmo? o dinheiro é um dos motivos que dá mais divórcio até do que a traição. Prova traição. Porque o diabo entra na questão financeira com força na vida do casal e ele destrói. E realmente não é fácil você ceder o dinheiro, Sim. né? Tem que ter ali, tem que abrir mão, tem que entender, tem que saber o que o outro quer, qual que é a conquista. Teve momentos que o Gu investiu em mim. Essa fase onde a minha chave virou, eu não quero mais ser professora pro resto da vida. E eu falei isso pra ele, não dá mais, não me vejo tendo família, dando aula de manhã, de tarde, de noite, igual eu estou trabalhando agora. Então eu preciso de ter algo que eu tenha um tempo flexível. A gente já não tem família aqui em Ribeirão. Se eu tiver filhos aqui, como é que a gente vai fazer? Então foi aí quando ele resolveu investir em mim, e aí eu fui fazer curso fora, e aí que eu fui me formar como terapeuta, como educadora, como consultora financeira, e isso foi grana. A gente precisou de vender o meu carro para fazer todo esse curso, todo esse investimento, e a gente ficou dividindo o carro que ele usava. Por um bom tempo, né? A gente com 5 anos Por ou aí, mais. por aí. A Bela nasceu, a gente continuou dividindo um carro. Foi logo depois que o Davi nasceu que a gente começou a voltar a ter 2 carros. Então, tem fases que ele precisou de investir em mim, teve fases que eu precisei de investir nele, mas em prol da família crescer. Se fosse em outra época, né, eu falo em outros casais, isso até que o Gu sempre me apoiou. Se não tivesse a união da família, do homem com a mulher, a hora de apoiar um, a hora de investir no outro, cara, os dois não crescem. Né? Sim. Então parece que é um cabo de guerra, muitos casais, Sim. né? Ver quem vai se destacar mais, Sim. quem vai ganhar mais dinheiro, quem vai ter mais É uma status. disputa, né? É uma E é uma coisa disputa. sutil, né, cara? Isso é uma visão do mundo, né? Porque essa questão de separar o dinheiro é uma questão de autonomia. Então, se eu tenho meu dinheiro, eu tenho mais autonomia, eu faço o que eu quero. E, na verdade, o casamento é um chamado para entrega e renúncia, não para Exato. autonomia, né? Porque agora é um só, né? Ô, Gil, mas deixa eu fazer uma provocação rapidinho aqui. Você falou sobre esse casal, você deu o exemplo, né? Que a esposa não sabia, né? Mas nesse caso, quem que era sábio, o marido ou a esposa? Porque às vezes ele tava com medo dela quebrar aí os investimentos dele também. Tô brincando. É por isso, tô zoando, é por isso que ele tava escondendo. Ela falou assim: não vou esconder os investimentos, essa mulher tá quebrando tudo. Na verdade, a gente vê uma desproporção muito grande na questão financeira. Ele ganhava muito mais que ela, mas todas as contas eram divididas no Divide meio. no meio. Então ele conseguia honrar a metade dele e conseguia poupar. Sim. E ela estava Sufocada. sufocada porque ela tentava honrar a parte dela, mas ela ganhava muito menos. Então não era muito justo o jogo ali. Sim. Então quando eu entrei para falar sobre isso e tentar fazer com que ele entendesse que precisava de juntar as Que é coisas, o mesmo time, né? que é o mesmo time, que eles estavam no mesmo time jogando contra, Sim. não fazia sentido. Sim. Mas é um processo, né, Sim. que eles precisaram de viver e vários casais, e já atendi pastores que é assim também, cada um por si, não vou juntar, não vai dar certo, ela gasta mais. É fácil a gente terceirizar a culpa. Sim. E quando você tem as finanças juntas, você gasta menos, Sim. porque você tem que dar Pro satisfação. outro. É. Isso é bom e ruim. Você perde um pouco da sua liberdade, mas entra a consciência, porque na hora que você vai justificar, você precisa de pensar: nossa, será que eu preciso mesmo? Será isso? Será aquilo? Aí acaba você desiste. Sim. Mas se você não tivesse que dar satisfação, você tinha gastado esse Seria. dinheiro. Ou seja, um bom conselho para pessoa que às vezes é compulsiva, né, e tem essa separação, né, ó, melhor você unir aí e deixar até na mão a gestão na pessoa que, Exato. que, que, que administra melhor, né? Porque às vezes está até dentro da questão cristã, né? Tem um conceito, às vezes, um paradigma que é um pouco equivocado, que fala a respeito de, o homem é o provedor da casa, ele é o cabeça, e aí, às vezes, o cara é ruim de gestão. É, O sábio dele fazia falar pra esposa, por favor, meu bem, você melhor administra. administra. Isso não é nenhum demérito, não tá quebrando o princípio. Pelo Não. contrário. Aí que ele tá assumindo a responsabilidade, fala assim, ó, eu entendi que eu não sou bom nisso aqui, eu reconheço, então você é melhor, toma E aqui tem pra você muitas investir, né? mulheres que fazem isso muito bem, essa Né? Não, aqui eu sou administração. doido, eu sempre falo pra Bruno direto. Eu falo assim, amor, pega esse trem pra você fazer, porque eu que faço. Eu ia até fazer uma pergunta dentro disso pra vocês, aproveitando, porque geralmente quem lida com as finanças, quem vê os boletos chegar e quem tem que pagar é a pessoa que sofre mais. Por isso que os tesoureiros às vezes ficam meio maluco, né?
Porque ele que tá vendo o movimento, as pessoas às vezes, vamos supor, sei lá, o conselho, as pessoas que deliberam, que não é necessariamente o tesoureiro, as pessoas estão tranquilas, né, assim, elas não sofrem tanto, né? Eu tô fazendo essa pergunta porque, assim, às vezes dentro, assim, da nossa gestão financeira aqui em casa, às vezes eu olho a Bruna e falo assim, nossa, meu Deus, eu que fico esquentando a cabeça, eu fico preocupada lá, ela tá super tranquila, ela tá tranquila. Aí de vez em quando eu pego, assim, mando umas planilhas pra ela, né? Falo assim, meu bem, ó, é assim que nós estamos, tá? Pra ver se e Ó, mas tal. é legal ter uma reunião, um encontro. Aí, tá É o vendo? balanço do mês, Tá vendo? sabe? Um princípio, então, ó. É legal O você balanço ter do mês. uma vez por mês, vocês terem um encontro para falar, olha, vamos ver como é que foi o nosso mês e como a gente vai usar o dinheiro no próximo mês. Sabe qual que é o outro erro? Muitos casais olham as finanças na hora que o mês fecha. Só que as decisões já foram feitas, se foram erradas, já está feito, não dá para voltar atrás. Aí você vai ver se sobrou dinheiro ou não, se está no vermelho ou não. Mas o certo seria você começar o mês alinhando a expectativa de gastos daquele mês. É que daí você vai olhar se tem um aniversário, se tem um feriado, quais são as contas do mês que tem que pagar, quanto que vai sobrar, né? Pagando fixo, sobra a grana pro variável. Então, como que eu vou administrar agora pro variável? Aí é alimentação, é lazer. Normalmente, a farmácia, algumas coisas que são variáveis. Olha, a gente vai ter X valor para administrar. Quando a gente tem essa consciência, fica mais fácil. Porque aí você não vai ver ela sossegada e preocupado. Nossa, tá gastando mais. Mas você tem uma clareza. Poxa, eu posso gastar, sei lá, 2.000 de supermercado por mês. Isso é 500 por semana. Pronto. Vocês têm na cabeça que nós podemos gastar R$ 500 por semana com o supermercado, com a alimentação. E aí os dois vai fazendo a gestão desse valor mental, que é os R$ 500. Então, Uhum, quando você projeta o mês já com uma expectativa dentro do orçamento, fica muito mais fácil. sim. O problema é que é o quê? As pessoas começam a anotar os gastos. É o diário das decisões erradas do mês. Aí chega no final do mês, você olha para aquilo, poxa vida, fiz tudo errado, mas não tem como voltar para trás. Sim. Aí ela quer mudar o próximo mês, começa a anotar tudo de novo. Ela não No projeta, projeto. ela só faz ali um relato do que ela tá, das decisões erradas que ela tá ali tomando. Que Então tem legal. que inverter esse papel, né? Experimenta começar um mês colocando todas as contas fixas que a gente já sabe que vai ter que pagar. Uhum. Vê quanto que vai E sobrar. ver qual que é a margem que tem que você pode aplicar nas outras coisas. Exatamente. Ó, Aí o jogo muda. tá vendo, gente? Ó, fica a dica já, tá vendo? Consultoria grátis. Eu tô aproveitando já, tá vendo? Consultoria grátis. Mas antes de qualquer coisa falar, né, em defesa da minha esposa, a Bruna é muito melhor de finanças do que eu. Eu que sou o gastão, ela assim, ela é super, ela gasta só com o necessário e tudo mais, sabe? Então é uma benção. Mas ô Ju, eu gostei desse trem aí, vou fazer esse negócio com a Bruna. Vou sentar com ela, meu bem, vamos desenrolar esse trem aqui antes de, porque geralmente eu faço no final também. Nó, esse mês foi assim, tá errado, né? Tá errado. Nunca pensei nisso, tá vendo? Como que. Você tem que pensar no casamento. Muitas vezes o casamento é uma empresa, Sim, entendeu? Muitas vezes o sim. casamento tem que ter a sua demonstração de resultado, o seu Uhum, fluxo de caixa, né? E todas essas demonstrações te ajudam a o quê? A tomar decisão. sim. Então você tem que prever É isso porque é uma antes. estrutura, né? A família é uma estrutura, É uma né? estrutura. É uma estrutura. Você vê a dona de casa que fazia as anotações no caderninho dela, né, do que ela comprou, do que ela, né, ia comprar, né? E isso tudo já era um planejamento mais, por mais arcaico que seja, mas já era um planejamento, Uhum, né? Ela já estava ali anotando, ela já sabia qual o gasto da semana, muitas vezes qual o gasto do mês, qual seria o recurso financeiro que ela teria que administrar. Então, tudo isso já é um princípio de educação financeira, que é o que falta nos casais, na maioria dos casais, na maioria dos solteiros, no brasileiro hoje é a educação financeira, no uhum. geral, porque hoje a gente não tem essa matéria. Essa matéria seria uma coisa básica, como lidar com o dinheiro. É por isso que aí eu volto no que eu falei, porque você tem financista, por isso você tem contador, muitos deles quebrados, endividados, por quê? Porque eles sabem fazer uma DRE, demonstração de resultados, sabe? Balanço contábil, sabe fazer fluxo de caixa, mas eles não estão preparados emocionalmente para lidar com o dinheiro. Então, por mais que eles tenham a técnica, eles não sabem lidar com a emoção Sim. das decisões. Que era o seu caso na época que você Que quebrou, era meu caso na época que eu né? Que quebrei. você já tinha um conhecimento, mas você, Exatamente. por um processo
por imaturidade, que tem a ver também, né? Porque, Sim, muita né, a imaturidade. emoção é isso. Quanto mais maduro você vai ficando, você vai lidando melhor com as suas emoções. Você vai sabendo identificar quais são os problemas que você tem, né? Porque uma das primeiras coisas pra gente resolver um problema é você identificar o problema, Sim. né? Mas não é só identificar o problema. Aí depois vem, identificou, beleza. Qual que é o remédio? E agora nós vamos fazer, né? Eu costumo pensar assim, que a nossa vida parece que é igual quando a gente vai no médico. Você tá ruim, aí você vai no médico, aí ele te remedia. E ele te Isso, passa outras coisas pra você fazer também. O que isso. que geralmente a gente faz? Uma vez ser remediado, você tá melhorzinho, você para de fazer aquilo que o médico É verdade. falou, né? Exatamente. Aí daqui a pouco você tá doente de novo, né? Exatamente. É Bem isso mesmo. E o que acontece? Infelizmente, tanto no mundo secular como no mundo cristão, esse princípio de ser uma só carne, as pessoas não entendem muito bem, né? Uhum, Elas não entendem que ser uma só carne é ser também fisicamente uma só pessoa. uhum, E quando você é fisicamente uma só pessoa, aquilo que faz mal para aquela pessoa vai fazer mal para você também. sim, sim, Aquilo que vai fazer bem para você vai fazer bem para ela. sim. Então, nessa união, você tem que estar preparado a abdicar para o bem comum do relacionamento. Sim. Da mesma forma que a outra pessoa precisa também ter essa mentalidade. Então, o que é muito importante no casal? Não adianta um do casal estar num nível superior e o outro estar aqui embaixo. Se um está aqui em cima, esse tem que vir até aqui resgatar a pessoa para que os dois cheguem até aqui. Porque quando os dois estiverem aqui, aí sim a prosperidade começa a bater na porta. Porque você pensa bem, igual no exemplo que você deu, do casal dela. Ah, o cara é um capitalista legal, o cara tem investimento, mas a mulher é gastona. Então, tudo que entra vai sair. E se ele não trouxer essa mulher para esse nível aqui, como é que os dois vão crescer? Vai ser sempre um jogo, uma guerra. E ninguém cresce na guerra. Você Cada um entendeu? remando pra um lado. Você entendeu? Ninguém cresce na guerra. Então tá aí um grande problema dos casais. Então, não é só o detalhe. O pessoal pensa assim, ah, mas eu vou ter uma conta só. Isso é um absurdo. Isso, isso é um traje. Cara, Uhum. isso é o de menos. Isso é só um detalhe. Sim. Entendeu? Porque desse detalhe vai sair tantas coisas maiores. É um fundamento, né? É É, um bom alicerce, porque você- se não tiver isso aí, que talvez seja, pelo que eu tô entendendo que vocês estão falando, é o mais importante, certo? Se você não tem um bom fundamento, logo vai parecer rachadura. A galera, às vezes, a gente quer, né? Tá na construção, na obra, as pessoas querem gastar mais no quê? No no acabamento. acabamento. Aí, beleza, deixa bonito. Mas se você não fizer um bom alicerce e investir do jeito certo, depois você vai ter problema. Aí você vai estragar o acabamento, né? Então, Então, isso é uma coisa que é simples, mas é fundamental. É o que pouco se vê, que pouco aparece, mas que é o principal, né? e você Pelo que eu vê, tô entendendo. e você vê como é que é uma questão de princípios, porque nós vemos vários casais que não são cristãos, mas que são muito bem-sucedidos. Porque eles estão baseados em princípios. Da mesma forma, nós vemos vários cristãos que estão arrasados, que se perderam nos princípios. Então, quando você toma um princípio por base, você tem uma grande chance das coisas darem Uhum. certo. Então, trazendo isso para nossa realidade. Quando eu mudei para cá, a Jo abriu mão de faculdades, 2, 3 faculdades que ela dava aula lá em Belo Horizonte, faculdades boas, estáveis, concurso de prefeitura. O mestrado ela conseguiu concluir, tudo bem, mas ela abriu mão da vida dela. Chegou aqui do nada, do zero. E aí foi muito bom, conseguiu a Unip aqui, no primeiro ano foi ótimo, mas depois do primeiro ano só foi água abaixo. Só foi perdendo aula, porque o governo foi tirando incentivo, e as faculdades chegaram na situação que estão hoje, principalmente depois pós-pandemia. E ela entendeu, não, esse aqui não é para mim. Isso aqui não vai me dar mais futuro. E eu entendi isso junto com ela. Eu falei, o que vai te dar futuro? Ah, eu não sei, vamos atrás. Mas nesse ir atrás, foi um carro, foi investimento. Foi muito mais que um carro. Foi Uhum. mais 3, 4 carros. Entendeu?
Mas aí foi o meu entender. Opa, peraí, agora eu preciso, como eu tô bem, eu preciso deixar ela bem também. Lembra do nível? Tô aqui, ela tá aqui. Se ela não vier pra cá, como é que nós vamos subir? Não adianta, se eu continuar subindo aqui, alguma hora eu vou parar, porque aqui, ó, vai travar. Uhum. Tem que ter esse mesmo nível. Então, por exemplo, se a pessoa aqui sabe muito bem educação financeira, tem que trazer essa pessoa para saber no mesmo nível. Se a pessoa que tem faculdade, em pós-graduação, essa pessoa que não fez nem o curso fundamental, tem que incentivar, tem que cuidar, tem que mostrar que a educação é importante para trazer para cá, porque até a conversa dos dois vai ser diferente, entendeu? As pessoas, quando elas estão no mesmo nível, elas conversam diferente. A comunicação flui diferente, porque eu falo para ela, ela me entende, ela fala para mim, eu entendo. Você entendeu? Nossa linguagem. Então, foi nessa igualar aí de estações que veio várias outras viradas de chave na nossa vida. E as oportunidades, né? As E as, oportunidades foram e as acontecendo. oportunidades foram acontecendo. E aí, muitas frustrações desse período nosso também de tentativa e erro, desse período de buscando uma nova atividade para ela, hoje a gente vê como foi importante. Não foi só perda de dinheiro. Não foi só erro. Pelo contrário, foi aprendizado. Porque hoje, como a gente atua hoje, a gente vai falar aí, a gente já tem um know-how dos erros. Então, quando a gente vai falar de marca digital, a gente já sabe onde a gente vai pisar. A gente já sabe o que cobrar. A gente já sabe que tal agência funciona de tal forma. Tal pessoa funciona de tal forma. Qual que é essa função que essa pessoa tem que nos entregar? Qual que é o resultado que você tem que nos entregar? Entendeu? A gente já consegue olhar esse contexto e falar assim, não, isso aqui não vai dar certo. Isso aqui vai dar certo. Falando do mundo digital. Sim. E aí, falando do mundo empresarial, que nós chegamos hoje, nós entendemos uma outra virada de chave na nossa vida. Que essa é a virada da riqueza. Essa é a virada da riqueza real. Controlar números é muito importante, até porque se você não controla o pouco que você tem, quando você tiver muito, o rio vai levar tudo embora. Né? Se você não tiver as torneirinhas muito bem fechadas, elas vão pingar, vão pingar, vão pingar, vão pingar e vai levar tudo que você ganhou embora. Então aí vem a maturidade emocional, a maturidade financeira. Tudo isso é muito importante. Ter os controles, mas isso não é a virada de chave. A virada de chave para a gente foi entender que ter várias rendas é fundamental. Uma só renda, quem tem uma coisa não tem nada. Isso é um ponto principal que o casal tem que entender. Quem tem um não tem nada. Então, a Ju e eu entendemos que a gente deveria desenvolver em nossa vida a arte de vendas. Quem não vende, dificilmente prospera. Então, saber vender. Ter um negócio que você compra e vende 2, 3 vezes o preço maior do que você comprou. Ou você, melhor ainda, produz e vende. Que é a regra do judeu. Por que o judeu é rico? Porque ele sabe comprar e ele sabe vender. Então, essa foi a nossa grande virada. E aí entra Deus novamente em nossas vidas. Deus, em determinado momento, colocou no coração da Ju uma empresa. Uma empresa que veio para ser um braço da consultoria financeira dela, como uma renda extra para as pessoas que ela dava educação financeira. Então ela dava educação financeira, as pessoas falavam, mas eu não tenho de onde tirar e tal, preciso da segunda renda, e Deus virou essa chave na cabeça dela. Peraí, eu tenho a consultoria financeira, várias pessoas que precisam de renda extra. Deixa eu abrir uma empresa para dar essa renda extra para essas pessoas. E aí surgiu a Dabela. O que é a Dabela? A Dabela é o Davi e a Isabela, que são os nossos dois milagres também, que nós vamos entrar nesse nicho aí, nesses milagres aí nas nossas duas crianças. Mas nossa empresa também foi um milagre. Nossa empresa foi dada por Deus. Não só para prosperar nossa família, mas para levar a palavra de Deus e fazer com que outras pessoas prosperem. Então, quando Multiplicar aquilo que Deus derramou sobre a vida de multiplicar. vocês. Então, quando Deus deu essa chave para a Ju, ela falou comigo, Gu, eu vou criar uma empresa de semijoia. Mas a minha empresa de semijoia não é qualquer empresa de semijoia.
ela é uma empresa de semijoia com propósito. São joias com propósito. Essa empresa vai ser uma empresa que vai dar renda para as pessoas que estão precisando de uma segunda renda. E da renda nós vamos trazer essas pessoas para Jesus. Porque nós vamos falar de Deus nessa empresa. E aí uma coisa foi ligando com a outra. Uma coisa foi ligando com a outra, uma coisa foi ligando com a outra. E hoje nasceu. E hoje nós estamos em 2 anos e alguns meses, tá da Bela Semijoias. Com 150 representantes de vendas no mercado. Que maravilha, hein? Que E nunca benção. pensamos em ter uma empresa de semijoias. E nunca pensamos ter uma empresa de semijoias. Sempre pensamos atacar no digital e na mentoria Na mentoria financeira. financeira. Sim. Começou com a ideia da mentoria financeira, né? Mas a gente nunca imaginou que a da Bela ia superar Ia superar a tudo mentoria isso. A financeira. mentoria. Que legal. Irmãos, aproveitando então, compartilhe um pouquinho, né? Porque assim, eu vou te falar a impressão que eu tenho, tá? De fora, assim, sou amigo de vocês, né? Mas assim, é, conhecendo vocês, né? Desde que vocês chegaram em Ribeirão praticamente, né? Eu sempre vi esse dom de Deus derramado sobre a vida de vocês, com relação à área de finanças, depois com a Ju também, né? Acompanhei um pouco, assim, do seu início, com relação à mentoria financeira, né? Acho que até minha sogra fez com vocês, se eu não me engano. E aí eu sempre achei legal isso, de ver esse dom derramado por Deus na vida de vocês e ver vocês atuando a partir disso. E aí, quando vocês compartilharam da Bela, né, a empresa assim de venda direta e tudo, de semi-joia, eu falei, caraca, que sacada esse negócio. Eu fiquei assim, na hora, falei, não, a impressão que eu tenho de falar, não, esse trem de Deus, entende? Porque é uma coisa que casou assim, alinhou muito assim dentro daquilo que é o que Deus derramou sobre a vida de vocês, a história de vocês, aquilo que vocês já faziam. Então veio uma coisa assim que era para unir e além, né? Porque essa questão de você dar essa ferramenta para pessoa que quer sair, quer solucionar a sua vida, né? Crescer, amadurecer na área financeira, sair das dívidas e extrapola a parte teórica, né? E já vem dando uma ferramenta para a pessoa, falou, ó, vou te dar aqui, ó, um caminho e eu ainda tenho uma ferramenta que se você quiser, isso aqui tá disponível para você. E é um trem muito legal, muito bom, né? E aí quando eu vi assim de fora, eu falei, caraca, que coisa legal, o nome, tudo eu achei, falei, fantástico, né? E vocês já estão há 2 anos, né, nessa caminhada de vocês aí, que é legal, e a gente pode ver, assim, quem tá de fora, né, pelo menos eu, vejo falando, puxa, que coisa legal, assim, eu fico feliz por vocês, né, de ver Deus orientando, conduzindo vocês, né, e tudo mais. E é algo que abençoa as outras pessoas. Eu acredito, né, biblicamente falando, é isso, né? Tudo que Deus nos dá é a serviço do outro. Obviamente, lógico, pro nosso deleite, né, pra gente usufruir disso, mas é para servir o outro, é para a glória de Deus, né? Portanto, esses dias quando eu estava orando e orando por vocês, a palavra que me veio no coração foi de Romanos, né? Portanto, tudo quanto fizerdes, né? Seja comendo, bebendo, fazei para a glória de Deus, né? Então, é isso que eu vejo hoje em vocês, né? Compartilhe um pouquinho a respeito disso. Hoje, assim, a da Bela, o Gu já falou, vocês já estão com 150 revendedoras, né? Compartilhe, né? Como é que vocês estão nesse processo? Qual que é a oportunidade para as pessoas, até para as pessoas saberem disso, ó. É um trem legal, né? Quais são os pontos positivos? Por que que alguém poderia usar uma empresa, e no caso da Bela aqui, como uma fonte de renda extra, né? Quais são os benefícios, a comodidade disso, o potencial que tem isso, né? Então, fiquem à vontade para vocês Agora, falarem sobre isso. antes de falar sobre esse potencial, eu quero falar sobre o nome da Dabela, né? Que é Davi e Isabela. O que representa esses dois nomes? São dois milagres, né? São duas situações que aconteceram em nossas vidas que Deus nos preparou para essa nova etapa da empresa também. Ah, mas o que teve a ver o milagre de seus filhos com a empresa? Tudo a ver. Por quê? Quando a Ju, em um determinado momento, falou comigo que queria ter filhos e eu ainda era bloqueado por causa dos problemas emocionais da minha infância, né? Sofri várias situações e não queria ter filho, porque eu via a dificuldade de minha mãe em criar os filhos de uma forma sozinha, né? E eu falava, eu não quero passar
toda essa dificuldade. Vinha também de um trauma de uma empresa quebrada, de escassez, de pouco dinheiro, né? E como que eu vou ter filho? E essa responsabilidade de ter filho e não ter o suficiente para dar para esse filho? Então, todos esses bloqueios me travavam na paternidade. E aí, num determinado momento, ela me colocou em xeque e colocou até o nosso casamento em xeque. Falou, olha, eu quero, sempre quis, e se não for com você, vai ser com outro. Ela me colocou em xeque. Aí eu pensei, falei, vou ter que desbloquear. Ela, como Eu diz não, na gíria meteu o louco. meteu louco. Não é que eu não pensava nessa questão de desbloqueio, mas eu pensei assim, comigo mesmo, né? Eu vou ter que ter coragem. Porque se eu não tiver coragem agora, nosso casamento vai acabar. E aí eu falei com ela, não, nós vamos fazer. Nesse vamos fazer, ela foi fazer os exames e descobriu que ela tinha um útero de uma mulher de mais de 40 anos. Nessa época, nós estamos falando há 10 anos 10, atrás. 12 anos 10, atrás. 12 anos atrás. Ela tinha Eu tinha entrado na menopausa precoce. menopausa precoce. Então, ela não ovulava. Então, ela não tinha como ter filho. A verdade é essa. Para a ciência, não tinha como ter filho. E aí a gente foi em mais de 3 clínicas aqui em Ribeirão Preto, a gente foi em mais de 2 clínicas em Belo Horizonte, e os diagnósticos eram todos os mesmos. Olha, se você quiser ter um filho, você vai adotar. Ou você vai trazer um óvulo de fora do país, que parece com você, que tem olho claro, né, loira, né, para você implantar. E aí ela nunca aceitou essa situação. Nunca aceitou essa situação. E eu não queria ter, né? Mas eu falei, vou ter que embarcar. E nisso aí foram várias inseminações artificiais, né? Mais um caminhão de dinheiro gastado em cima disso, que não deu certo. Mas ela nunca desistiu. Ela sempre acreditou no milagre de Deus. Ela vivia o milagre de Deus. Ela criou a realidade antes que o milagre chegasse. Lá em Samuel, nós temos uma passagem que você até citou isso com sua filha esses dias, né? Como é que chama? A Ana, A Ana. eu dei essa palavra pra vocês na sua casa. Um dia que eu visitei vocês lá, Pois é, que vocês estavam no processo, é que você não lembra. não lembro. Mas eu dei essa palavra. Pois é. Então, o que aconteceu? Ela já sabia o quarto, ela já sabia as roupas, ela já sabia o carrinho, ela já sabia de tudo, mesmo com todos os nãos. E eu não sabia de nada. Eu só sabia que eu tinha de colocar tanto de dinheiro para a próxima inseminação. Ah, Nós estamos rindo hoje, mas olha. e essa luta na minha cabeça. E eu, mas nós vamos gastar mais esse tanto e vamos, porque vai acontecer, vai acontecer. E não aconteceu na segunda vez que a gente tentou. E ela muito cansada, né? Tomando muito hormônio, muitas situações, desgaste emocional também, né? Porque quando implanta na mulher, a mulher já acha que tá grávida, né? A mulher acha, tô grávida. Você já saiu do hospital grávida. E eu falo, A calma. gente cria essa expectativa. E eu sempre, calma, né? Por aí, calma e tal. E aí não vingava. Não vingava. Aí a gente, depois da segunda, nós resolvemos viajar. Fomos pra Fortaleza, passar férias. Ficamos em Fortaleza uns 10 dias. Voltamos e fomos retomar os exames para fazer a outra inseminação. Nesse retomar os exames, fomos no Unimed, fizemos exames, pegamos os exames, abri o exame. Aí eu olhava o exame e falava assim, eu não tô sabendo ler, ou então você tá grávida. Aí eu olhei de novo, aí ela começou a chorar, eu mostrei pra ela, aí ela, ó, os dois lá emocionados, sem saber, manda pra médica. Aí mandamos pra médica, a médica retornou, você tá grávida. Então Deus deu um milagre. Deus me desbloqueou de uma forma assim espetacular na questão da paternidade, não logo depois de ter os filhos, não logo depois que aconteceu o milagre, eu vivi um processo também, porque eu tive a Bela, que foi nosso primeiro milagre, depois nós
tivemos o Davi, ela amamentando a Bela, nós tivemos o Davi, que era mais impossível ainda do que a Bela. Então, por isso que a gente nem se cuidava com relação ao preservativo, com relação a nada. E depois que eu tive o Davi, é que eu consegui ser um pai. Vou te falar uma verdade. Porque mesmo tendo a Bela, se vivendo esse milagre, eu ainda, os bloqueios ainda eram mais fortes que eu. Eu ainda não tinha entendido a responsabilidade de ser um pai, a, o amor que um pai tem que dar. Conectado emocionalmente. Eu não tinha essa conexão, eu era muito ainda egoísta. Porque quando você tem um filho, você deixa de ser egoísta. Porque você vai ter que pensar muito mais no seu filho do que em você. E eu ainda colocava minhas vontades acima de tudo. Isso foi também uma fase muito difícil para a Ju. Então, por que eu tô contando tudo isso? Porque Deus ainda estava preparando o terreno para chegar à empresa. Nós ainda não estávamos prontos para receber a empresa. Aí voltamos lá atrás no povo de Israel saindo do deserto. Era para ser uma jornada curta, uma jornada talvez de dias, e demorou 40 anos. E nesses 40 anos, só Josué e Caleb chegaram lá. Por quê? Porque só eles acreditaram na promessa. Então, a Ju é um testemunho de acreditar na promessa e no milagre. Esse acreditar na promessa do milagre dela é tão forte que me carregou junto. Uhum. Literalmente me arrastou junto. Porque nem eu cria. É o que Paulo fala em Corinto. Fala a igreja de Corinto, fala assim, a esposa crente santifica o marido. Você entendeu? Aqui é prova disso. Aí, foi Entendeu? exatamente. O cara incrédulo. Então, toda essa questão estava nos preparando para quê? Para a gente viver o propósito de Deus hoje. Numa empresa, com uma empresa próspera, uma empresa que tenha o propósito de Deus acima de todas as coisas. Viver situações que hoje a gente tem maturidade de falar juntos, olha, nós vamos arriscar? Vamos. Tá na baixa de Deus? Tá. Então nós vamos para cima. A gente tem recurso? Não, não tem. Mas Deus vai prover. Se ele tá falando que é pra gente ir, a gente vai dar o passo, ele vai dar o chão. Hoje a gente tem essa maturidade, mas por quê? Olha o terreno que a gente passou. Olha a jornada dos 40 anos que a gente passou. Não foram 40, mas foram bem uns 15 Nós estamos com anos. 18 anos de casado. E tanto que a gente amadureceu pra gente conseguir chegar nesse nível. Você sabe que eu vi recentemente um pastor que eu gosto muito, que é da Igreja Red, Thiago Matos. Ele fala assim, eu vi o ano passado em um congresso, inclusive depois eu vou até falar com vocês a respeito desse congresso, tá? É um congresso de liderança cristã e tudo, não tem a ver com business, nada não, mas é assim, é surreal. E ele falou uma parada assim, ano passado, eu falei, caraca, é isso aqui? Ele falou assim, cara, às vezes a gente preocupa muito com o financeiro, assim, no sentido de que se você não tem, você fica meio que amarrado, né, assim. Mas se Deus te dá uma visão, e ele fala assim, ó, que o recurso ele segue a visão. Então Deus primeiro ele te dá uma visão. E aí você a caminho, que é exatamente Canaã, né? Se a gente for parar pra trazer, né? E isso dá pra gente aplicar em várias outras coisas, né? Mas aquilo que a gente precisa vai acompanhar a visão, ou seja, no caminho, na obediência a gente poderia dizer, né? Então é mais ou menos isso aí que você tá falando, né? O recurso segue a visão, é isso que ele falou, e isso é fantástico. E é verdade mesmo. Por isso que eu não tenho dó, cara. Se Deus me falar um trem, eu tiver clareza e convicção, isso aqui é isso aqui, cara. Um dia eu tava aqui orando e tal, e Deus falou, ó, isso aqui. Eu falei, não. Comecei a digitar e aí foi. E aí tá acontecendo, né? Do ponto de vista financeiro, assim, eu não tinha possibilidade nem da dinâmica de vida, né? Mas eu falei, não, Deus deu e fluiu mesmo, as coisas caminharam, né? Que é mais ou menos é um princípio, né? É exatamente aí o que que vale dos homens para isso, né? Com relação às mulheres, com relação à sua esposa, né? O homem ele tem que aprender a escutar mais a esposa. Porque muitas vezes nós já estamos com o não pronto. E esse não pode ser o empecilho, o que barra o crescimento do casal. Se eu não tivesse escutado a Ju com relação à empresa e falado, Ju, isso vai dar errado, a gente não estaria aqui. Entendeu?
se ela não tivesse, se eu não tivesse apoiado a questão da maternidade, não tivesse apoiado a questão das inseminações de forma financeira, igual eu apoiei, a gente não teria essa maturidade que a gente tem hoje. E não viveria o milagre que a gente viveu. Então, eu abdiquei da minha vontade, porque minha vontade não era dar o dinheiro. Sim, Minha vontade era reter o dinheiro. sim, Ó o egoísmo. sim. Ó o pensamento, né, do homem, né? Uhum. Com relação à mulher. Não, Da natureza caída, né? isso é loucura dessa mulher. Não vou colocar dinheiro num trem que não vai Não, dar. isso você pensou, você só não deixou isso te Você conduzir. entendeu? Não, Pensou? esse é o meu pensamento, exatamente. Só não deixou isso te Mas prender, né? exatamente, não deixei isso me prender. E aí Deus vai te tratando e vai te mostrando essas coisas e vai falando que não é você, é Ele. Não é por sua vontade, é a vontade dele. Não é pelo seu braço, é pelo braço dele. Então, quando ele te dá essa palavra e ele te dá esse direcionamento, igual deu para ela da empresa, eu ainda falei com ela, Ju, calma, vamos devagar, porque a conta vai bater. Foi a mesma coisa de falar com soltar um caminhão carregado na ribanceira, sabe? Que ele vai descer a 200 por hora. Foi ela. Não escutou nada que eu disse. Em menos de um mês já tava com 30 pessoas lá rodando lá dentro de casa, com maleta, com não sei o que, ela viajando para Limeira e fazendo as coisas acontecer e a conta chegando. Mas graças a Deus, Deus foi nos dando capacidade. E é aquela coisa. Deus vai nos dando o chão, né? E a gente vai colhendo os frutos, né? À medida que a gente vai confiando nele. Então, quando a Anabela chegou, a gente já estava no nível de maturidade, de casal e de profissional que a gente conseguiria conduzir a empresa, que a gente está conseguindo conduzir, na verdade, porque a empresa são 2 anos só de empresa. A gente ainda está no começo de uma empresa que vai chegar a um nível muito grande, muito grande, muito grande. A gente já tem essa palavra de Deus e a gente sabe que Deus já nos prometeu isso e eu não tenho problema nenhum em falar isso mais, porque eu não posso esconder o que Deus tem para nossa vida, né? E está muito claro o propósito de Deus na nossa vida. E tudo que a gente sofreu, a gente está usando hoje para a honra e glória de Deus, para levar o nome de Deus para as pessoas. Então, quando a gente senta na igreja para dar uma palestra, a gente está falando do nosso sofrimento, do nosso deserto, como exemplo de superação, porque Deus colocou isso em nossa vida. Deus nos trouxe até aqui. Deus nos deu coragem de vencer. Deus está dando terreno para a gente pisar. Na mesma forma que a gente fala da empresa, a gente fala que hoje a empresa está num nível e a empresa vai subir mais quantos níveis for, à medida da vontade de Deus. E a gente tem coisas a fazer, duas coisas para fazer dentro desse ano, que assim, vai ser uma virada de chave imensa. E são recursos inestimáveis à nossa realidade. Se a gente olhar, a gente fala assim, não, a gente não tem esse recurso para fazer. Não tem. Mas Deus deu a palavra, então nós vamos fazer. E nós vamos voltar aqui para testemunhar E nós isso. vamos voltar aqui para testemunhar. Sim. Não, a gente vai ter que gravar um programa só de um Pode Congregar Finanças. Entendeu? Só pra gente falar isso direto. Então é maravilhoso como Deus prepara o terreno para que você possa crescer, para que você possa amadurecer, para que você possa chegar no nível que você nunca imaginou chegar. Porque seus ouvidos nunca ouviram, seus olhos nunca viram, seu coração nunca sentiu o que Deus tem para te dar. E quando você entende essa palavra e você se deixa levar por Deus, e à medida que você vai matando o homem e elevando o espírito, Deus vai te revelando coisas que você tá pronto, né? Para escutar, para perceber, para viver. Então, é o que eu comecei a falar no início. Não deixem de viver o processo, não deixem de viver o deserto, porque o deserto é um lugar de aprendizado. O deserto é um lugar de maturação do propósito de Deus para sua vida. E é o que a gente está vivendo hoje, o propósito de Deus em nossas vidas. Com 2 filhos, que são um milagre,
para a ciência, ninguém explica. Ninguém explica. Principalmente o segundo, que era mais impossível do que o primeiro. E ela ainda estava amamentando a Bela. E uma empresa que nasceu do nada, de uma forma que a gente nunca tinha pensado. Nunca em nossas vidas a gente teve um parente, um amigo que mexesse com chama e joia para falar com a gente. Esse negócio é bom. Nunca, 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 nunca. Foi simplesmente direcionamento de Deus. Certo. Eu falava pra Deus que eu queria algo que eu pudesse trabalhar com mulheres. E eu via que Deus me respondia muito, né? Eu sempre peguei a palavra da mulher sábia, ele edifica sua casa. Deus, a mulher sábia, edifica sua casa, me dá sabedoria. Me dá essa sabedoria da mulher sábia para restaurar meu casamento, para me dar os meus milagres, para mudar o Gustavo. Então, eu pegava nessa palavra com toda a fé. Me dá essa sabedoria de saber calar na hora certa, saber falar na hora certa, saber apresentar as coisas para ele na hora certa. Então, eu vejo o cuidado de Deus em todos os detalhes. E quando eu tinha o Instagram de finanças e a gente perdeu o Instagram de finanças, aquilo me deu uma desmotivada total. E aí eu falei assim, Deus, o que você está me mostrando? Não é para me continuar falando de finanças? Eu tinha um Instagram de mais de 40 mil seguidores, né? Com um monte de curso lançado, lançamento, marketing digital. Eu respirava marketing digital, fazia aquele tanto de live, aquele tanto de coisa. Não sei se você lembra desse movimento. E aí, de repente, Deus me tirou tudo isso. E eu falei, o que que é para me fazer? Tem que ter uma explicação, né, nisso tudo. Eu falei, Deus, o que eu gosto de fazer? Falar com mulheres. E eu já tive vivenciado os meus milagres. Eu falei assim, a mulher, se ela for sábia, ela muda a vida da família, do homem, da geração dela. E eu quero falar mais sobre isso, porque eu vivo isso aqui dentro de casa. Ver o Gustavo hoje falando assim é milagre na veia. É restauração, assim, 100%. Eu fico vendo ele falando, eu fico até assim, meu Deus, Porque tem o hora que Gu eu não era tô nem. fechado, falava pouco. Tem hora que eu nem acredito que ele tá falando e se expondo, né? Sim. Porque ele não gostava de aparecer, de falar, nem de nada. E aí, uma das minhas orações para Deus foi isso: me fala algo que eu possa trabalhar com mulheres. Quando veio a ideia, eu falei, como que eu vou retomar a questão financeira? Eu falei, vou trazer uma renda extra para a pessoa fechar comigo, eu já dando a opção dela ganhar dinheiro até para poder pagar o meu trabalho, né? Uhum. Tinha muito isso. A pessoa queria ter Mas não uma tinha consultoria, condição. mas não tinha condição. Então era uma possibilidade dela fechar porque ela poderia vender as joias e ter uma renda. Ô, gente, é o seguinte, rapidinho, que nós vamos dar uma pausa, o Gu precisa ir, né? Tem que voltar aí pros afazeres dele. Ô, Gu, obrigado, cara, né? Que bom que deu certo, fiquei feliz, né? Queria muito que vocês tivessem vocês dois aqui, isso é muito simbólico, né? Até a partir do que você trouxe mesmo, da uma só carne, né? Do um, né? Então, que bom. Deixa uma mensagem pro pessoal, assim, eu ia te fazer uma pergunta final para vocês dois, né? Um texto bíblico, um versículo que vocês gostam muito, né? No caso, como você tá saindo agora, compartilha você, assim, um texto, assim, que é muito chave na sua vida, que você gosta. E se quiser dar um recado final aí pra galera aí, né? E falar um tchau, se despedir, fica à vontade. E nós É, vamos continuar aqui com o bate-papo com a Ju. legal. Um texto que fala bastante no meu coração foi o que eu acabei de citar aqui agora. Que Deus fala que seus ouvidos nunca ouviram, seus olhos nunca viram, seu coração nunca sentiu o que Deus tem reservado para você. Isso bateu muito forte em mim porque eu realmente nunca imaginei o que Deus ia fazer na minha vida, como Ele está fazendo e o que Ele ainda vai fazer. Porque eu nunca, em momento algum no meu passado, eu deixei Ele fazer. Eu sempre acreditava mais na minha força, no meu braço, do que no braço dele. Então eu até orava para Deus pedindo as coisas, mas eu não deixava ele fazer essas coisas. Então Deus é um pai que ele é um pai educado. Ele ele vai bater a sua porta, mas se você não abrir, ele não vai entrar. Então Deus bate na sua porta, Deus quer cear com você, quer compartilhar com você, mas desde que você abra a porta para ele. E desde esse momento que eu deixei que a porta esteja aberta para que ele entre e que a vontade dele esteja em cima da minha vontade, as coisas começaram a alinhar na minha vida.
eu comecei a viver o sobrenatural de Deus e viver principalmente o propósito de Deus. Eu acho que todo mundo, todas as pessoas, sem o propósito, por mais que elas cresçam, por mais que elas evoluam, por mais que elas tenham dinheiro, por mais que elas morem em mansões, por mais que andem de carro importado, por mais que elas vivam bem nesse mundo, sem um propósito, sem um Deus que te dê caminho, que te dê a verdade, te dê a vida e te mostre o que é realmente você nessa terra, você é uma pessoa vazia. O vazio sempre vai falar mais alto se você não está alinhado com a vontade de Deus. Então, por muitas vezes a gente vê pessoas ricas, pessoas famosas, celebridades, médicos, entrando em suicídio, se matando, né, destruindo a família, porque é um vazio que nada preenche a não ser a presença do Espírito Santo, a presença de Deus. Então, o recado que eu deixo para vocês hoje é que deixem Deus entrar na vida de vocês, porque quando Deus entra, tudo se transforma. Eu até me emociono ao falar isso, porque realmente foi uma transformação muito forte, é uma transformação muito forte na minha vida. E o Espírito Santo cada dia fala mais comigo. Que eu, Deus fala comigo, eu sou seu pai. Você não é criatura. Você deixou de ser criatura. Você não é criatura, você é filho de Deus. Deus tem o melhor para você. Deus tem uma promessa para a sua vida. Mas você tem que se preparar para essa promessa. Você tem que deixar Deus entrar e cear com você, entrar no seu coração, entrar na sua vida, para que Ele possa fazer o melhor, o propósito de Deus realmente para você. Então, fica essa mensagem. Deixe Deus entrar, porque só Ele pode preencher esse vazio que você tem, só Deus pode preencher essa angústia, só Deus pode curar essa angústia que você vive, só Deus pode tirar você desse vazio que você está hoje. É só a presença de Deus, não há nada, nada nem ninguém no mundo que tire, que te cure, a não ser a presença de Deus. Glória a Deus, cara. Obrigado. Valeu demais, viu? Obrigado, viu, Michael? Tamo Foi um junto. prazer. Bom, gente, é isso aí. O Gu precisou ir já. Papo muito bom. A gente nem viu o tempo passar direito. Maravilha. E a gente vai aqui para nossa reta final para a gente conversar um pouquinho a respeito da Dabela, né? Essa empresa que é tão legal, a proposta da empresa é tão legal. Vocês já ouviram a história, né? Como que ela surgiu, como que nasceu e como que ela é muito oportuna, né? Especialmente para você que quer uma renda extra, né? Que quer melhorar a sua vida financeira. E aí, Ju, fica à vontade para você compartilhar, né? Falar um pouquinho dos detalhes e o porquê, né? Como que é bom essa proposta, né? E por que que as mulheres deveriam, né? Entrar assim, ter uma renda extra nesse formato assim de venda direta, principalmente de semijoias, né? Legal. A Dabela vem com uma proposta não só de venda de semijoias, ela vem com uma proposta onde a gente vai capacitar essa mulher para que realmente essa renda que ela tenha possa ser a fonte única de renda dela. Se você falar assim, Ju, qual que é o seu objetivo mesmo? É que a Dabela seja a fonte de renda principal dessa mulher e que essa mulher possa ter tempo para cuidar dos filhos, da família, com horário mais flexível, com uma independência financeira, com tempo para aquilo que realmente é prioridade e que a gente, mulher, precisa de ter, né, como prioridade. Então, o que eu busco para minha vida hoje eu poder estar na parte da manhã com meus filhos, cuidar deles, ter tempo de qualidade, o que eu não tinha antes, porque eu trabalhava o dia inteiro, então eu perdi algumas coisas dos meus filhos por conta disso. Então a Dabela, ela me trouxe isso, essa liberdade de eu poder estar aqui, de eu não precisar de bater ponto, de eu fazer o meu horário. Às vezes a gente trabalha de noite, sábado, domingo, feriado, mas a gente tem uma liberdade. E eu acho que para a mulher, o que Deus trouxe para nós de responsabilidade dentro da família, né? O nosso primeiro ministério não é o trabalhar fora. Nosso primeiro ministério é cuidar da família, do marido, dos filhos. Então a Dabela, ela veio para que a mulher tenha renda,
uma renda significativa, não só uma renda extra. Talvez a da Bela, para muitas, é ainda um processo de transição de carreira, mas a gente tem muitas mulheres hoje que vivem somente da Bela. Porque eu construí toda uma forma onde ela possa vender as joias e ser comissionada pela venda, mas ela também pode se tornar uma líder executiva, ter meninas dentro, ela traz meninas para a rede dela, ela ganha bônus de comissão em cima da rede dela e ela vai construindo essa renda passiva que a gente chama em cima da liderança. Então, hoje ela consegue cuidar também de mulheres. Então, hoje a gente está com 17 líderes dentro da Bela, que são, eu falo que são meus braços direitos, que é mulheres cuidando de outras mulheres. Isso está sendo muito gostoso de ver, né? Então, também valorizar essa mulher que às vezes sempre ficou dentro de casa, e que queria ter uma renda extra, que queria ter um dinheiro, queria poder ajudar o marido dentro de casa e às vezes não tem oportunidade. Então, a gente tem muitas mães atípicas que trabalham com a da Bela, porque também não podem estar trabalhando em CLT com um emprego formal. Então, a da Bela vem ajudando isso. Então, eu vou pensando e vou vendo, né, as pessoas, as mulheres que estão... A gente tem muitas missionárias, a gente tem pastoras que entenderam também mais do que missão, porque a da Bela veio como um diferencial, que foi um compromisso que eu fiz com Deus. Eu vou abrir essa empresa, o nome dela já é para contar dos nossos milagres, então toda vez que a gente fala da Bela, a gente tem que contar o milagre. Então já é uma forma de testemunhar, ativar a fé da pessoa, Sim. né? Depois Trazer a gente esperança. trazer esperança. É uma forma que eu tenho de falar de Deus logo de cara, no nome. Segundo, o símbolo DB, ele é um infinito. Então, ali eu falo sobre o amor infinito de Deus sobre a nossa vida, e o cuidado que ele tem sobre a nossa vida. Eu vou ministrando para ela também sobre isso. Depois tem as joias com propósito. Então, eu sempre estou lançando joias com propósito para, mais uma vez, né, edificar Deus em primeiro lugar. Então, a primeira joia foi escolar, o Ore, Espere e Confie, que é o testemunho das crianças. Orar, Sim. esperar e confiar que no tempo de Deus Uhum. ele vai agir, né? E essa confiança é essa de visualizar. Vai acontecer no tempo dela. Então, toma posse e já prepara. E eu tomei posse disso mesmo. Eu tinha certeza que eu ia ser mãe. Então, eu já comprei carrinho, já fui comprando as coisas, por isso o Google me achava louca. Mulher, você nem pode ter filho, como é que você tá fazendo isso? Eu falei, não importa, Deus falou que eu vou ter filho. E eu vou ter. E eu sabia, eu falava que eu ia ter 3 filhos, né? Sempre tive isso na minha cabeça. Deus parou no segundo, porque o terceiro eu já entendi que é a da Bela. Então, eu já tenho agora um monte de mulher para poder cuidar. É meu terceiro filho que Deus deu. Mas eu tinha certeza que eu ia engravidar. E quando eu orava pelo Gustavo também, eu via outros homens, né, na igreja, levantando a mão, orando com fervor. Eu falei, um dia eu vou ver o Gustavo assim. O Gustavo nem se movia na igreja, né? Do jeito que ele sentava, ali ele ficava, né? Não batia uma palma. Não sei se você vai lembrar Sim, disso. sim. Mas não se movia. Parece que o Espírito Santo passava longe dele, assim. Eu falava, um dia eu vou ver esse homem levantando a mão, batendo palma. Eu tenho uma facilidade de visualizar as coisas que ainda estão por vir. E que às vezes parece loucura da minha cabeça. E aí vai e acontece. Eu falo, meu Deus, eu já visualizei É isso. dom. Eu já vi isso. Então eu tenho visto que eu tenho esse dom de. A minha ficha tá caindo em relação a isso, mas eu tenho visto que eu tenho esse dom de visualizar, e eu tenho tanta certeza que aquilo vai acontecer que eu já vou preparando o caminho, né? Então hoje eu vou contaminando ele em relação a isso. Mas voltando a falar da Bela, eu quis trazer desde o início que muitas mulheres vão querer a renda extra, mas elas não têm ainda a habilidade de vendas. Ela não tem habilidade ainda com o dinheiro. Então, hoje a gente tem a Universidade da Dabela. Então, toda segunda-feira, a gente tem um encontro de todas as empreendedoras online, de 8 às 9 da noite. E é um momento que eu encontro com todo o time e que eu dou treinamento. Então, é treinamento de vendas, estratégia, liderança, a parte espiritual, sobre as joias com propósito. Que aí depois eu criei essa, que eu até vim com ela hoje, que é a Filha Amada, Uhum. que a gente ativa, que é a identidade da mulher, para ela saber que ela é filha amada
de Deus. E ali a gente tem todo um trabalho sobre o Filha Amada. A terceira joia hoje que a gente mais vende é esse bracelete que está escrito Amiga de Deus Pai. E é um bracelete que Deus me deu ele num sonho, que ele tem umas ondas leves, que significa que independente dos altos e baixos que você esteja vivendo, você precisa de ser amiga de Deus. E ser amiga é o quê? Você tem intimidade, você gastar tempo, né? Você não é amigo de ninguém se você viu uma, duas vezes, você gastou tempo, você começa a conhecer os gostos da pessoa. Imagina você conhecer os gostos de Deus, né? E querer agradá-lo cada vez mais. Então, Deus vai me dando umas joias, e eu que nunca imaginei fazer joias, Deus tem me dado várias joias para a gente poder ir falando da palavra dele. Então, isso é um diferencial, uma forma de usar da Bela para falar da palavra de Deus para outras pessoas. Então, tem a universidade, nós viramos fábrica e produtora, então hoje a gente fabrica as nossas joias, a gente dá banho, tanto de ouro quanto de prata nas nossas joias. Aí nós temos as joias personalizadas também, que dá para colocar o nome, a foto, a logo, o que você quiser, a gente faz. A gente produz joias em ouro também puro, 18 quilates, se por encomenda a gente também faz. Então hoje eu mergulhei no mundo das joias muito mais do que na educação financeira. Então hoje eu falo que eu dou educação financeira para as minhas meninas. Eu falo, elas vão ganhar dinheiro, elas precisam saber fazer gestão do dinheiro. Eu ensino para elas investimento, eu ensino ela todos esses pilares, né? Então a gente dá essa capacitação para que elas cresçam. E eu falo para as meninas, né, o meu sonho é realizar o sonho delas. Porque a partir do momento que eu vou realizando o sonho delas, é que elas estão prosperando. E, por tabela, Você tá cumprindo o seu estou propósito. cumprindo o meu propósito. Exatamente. Que E legal. aí, Deus vai me prosperar. Mas primeiro eu preciso de ver. Então, eu tenho meninas que já compraram um carro com a da Bela, que já deram entrada em apartamento e estão pagando prestações através da Bela. Eu tenho meninas que pagam plano de saúde da casa com a da Bela, mensalidade de escola, sabe? A gente vai receber. Ju, troquei minha geladeira, manda foto da geladeira. Ju, comprei meu sofá. Ju, meu sonho era pôr meu silicone. E aí a gente vai vendo essas mulheres realizando coisas que o orçamento hoje da família não permitiria. Então é muito legal ver esse levantar de autoestima mesmo da mulher. Ela fala assim, cara, eu consigo, eu dou conta. E a gente vai potencializando. E isso tá crescendo. A gente não faz tráfico pago hoje. É só por indicação. Às vezes a pessoa pergunta, mas como é que você conseguiu esse tanto de mulher? Eu falo, olha, é seleção divina. Deus vai mandando, na medida que a gente dá conta de receber. É que no início, quando o Gu falou assim, Ju, vai com calma, apareceu muita gente querendo ver a da Bela. E aí eu não tive calma. Falei, Gu, eu não posso perder essa oportunidade. Vamos acreditar. E aí a gente investiu para poder oferecer mais maleta, mais joias, a estrutura. Aí foi quando a gente abriu o showroom, porque veio uma leva muito grande de mulheres interessadas. E ano passado também, de novo, veio uma leva muito forte de meninas interessadas. Então eu vou vendo que Deus tá dando na medida que a gente está se preparando, né, para poder receber essas meninas, cuidar dessas meninas. E aí me deu essa visão de liderança, porque a Ju sozinha não ia conseguir mais cuidar dessa equipe, né, do time sozinha. E o grande diferencial é porque eu dava mentoria para todas elas individuais desde o início. A gente encontrava, eu recebia na minha casa, dava café da tarde para elas, o café da manhã, eu andava junto. Mas agora eu não consigo mais andar junto. Então eu tô treinando as líderes para que elas possam andar junto, né? Replicar o que eu estava fazendo com elas desde o início. Sim. E isso está crescendo. A gente está em Minas, em São Paulo, no Rio, Espírito Santo, Brasília e Goiás. Então já tem 6 estados já. Você olha assim, você fala, como assim? É Deus. Que Não maravilha. não tem explicação. Que É maravilha. muito legal. Que legal. Ô Ju, então, todas as revendedoras, né, as vendedoras da Bela, então, elas podem participar dessa mentoria que você dá semanalmente. Vou dar um exemplo aqui, né? Pessoal que está nos vendo, porque pode ser que tenha pessoas que vão entrar em contato com vocês. Sim. Inclusive, depois a gente vai deixar os contatos, tá? Lá da Bela, da Ju também, tudo certinho. Para você aí que tá vendo e vendo isso como uma oportunidade. Às vezes até você tá nesse vídeo aqui porque Deus preparou isso, e isso casa muito bem com o momento de vida que você tá vivendo, então você tem uma oportunidade para isso. Então você pode entrar em contato para buscar mais informações. Mas então, assim, vamos supor, hoje alguém tá acompanhando a gente, uma irmã e tal, e ela precisa disso, tá
cabe muito bem para ela. Ela vai entrar em contato e a partir do momento que ela, né, entrar, né, obviamente deve passar por um processo lá Sim. todo, aí ela já Ela é já tem inclusa na questão da mentoria sua que você faz junto com as meninas, toda segunda-feira. toda Que segunda-feira. que é isso? Isso é maravilhoso, velho. Já está incluso a Universidade da Isabela. Isso E é hoje a gente maravilhoso tem o demais. aplicativo, hoje elas conseguem vender pelo aplicativo, elas conseguem vender não só mais o que está na maleta, mas tudo que está no showroom em forma de dropship, a gente consegue entregar e ela poder vender. A gente tem a própria plataforma de pagamento, ela não precisa ter maquininha de cartão de crédito, não precisa movimentar essa grana na conta bancária dela, ela faz tudo pela nossa plataforma e a gente faz o comissionamento para ela. Então, hoje já está com uma estrutura toda organizada para ela poder empreender realmente. Eu não chamo as minhas meninas de revendedoras, eu chamo elas de empreendedoras. Empreendedoras, E eu excelente. dou esse treinamento para ela entender. Ela está empreendendo com todas as ferramentas que a gente está dando, mas ela é uma empreendedora. Eu já Uhum. subo o nível também de consciência. Você não é uma revendedora. Você começa agora a empreender, só que você está empreendendo com joias com propósito. Então tem um propósito por trás, você precisa se capacitar. E a gente vai dar. Hoje eu tenho uma mentora de vendas, que também dá treinamento de vendas individual. Então, se ela não está indo bem nas vendas, ela pode acionar, ela tem por direito um presente que a gente dá, que é a mentoria de vendas. Então, ela agenda essa mentoria de vendas, ela é individual. Se ela tem algum problema financeiro, ela agenda uma mentoria financeira individual comigo. Então, eu tenho a agenda de mentorias individuais que eu atendo por semana das minhas meninas, tem a de vendas. Então, Maicon, não tem como não vender. Não tem como não ter resultado, só se a pessoa não quiser. Porque a gente dá todo o suporte de estratégia de marketing, de vendas, de peças, e o risco dela é zero. Porque o que ela não vender, ela devolve, e no próximo ciclo ela pega novas joias. Então, ela não compra as joias, são consignadas. Uhum. Então, o risco também dela é zero, Zero. né? Eu tenho meninas que tiram aí 5 mil reais de comissão. Então, hoje, né, para tirar 5 mil reais de comissão não tá fácil, Sim. né? Fazendo o seu horário, podendo fazer um trabalho cuidando da sua casa, da sua família, seguindo princípios bíblicos, né? E é o que a gente vai orientando. Eu tenho 2 pastoras também que dão mentorias dentro da Dabela para as meninas. Então, hoje a gente tem uma equipe por trás de até intercessão por conta dos meninos. Todas as nossas joias são consagradas, todas as nossas maletas também são. E a gente tem um trabalho por trás para que essas joias cheguem até na mão do cliente e realmente essa pessoa sinta algo diferente. Sim. Ela sinta ali a presença de Deus através de cada detalhe que a gente foi construindo ali. Então, a Dabela não é só jogar a maleta no colo da pessoa e falar, olha, daqui um mês você volta e a gente acerta. Sim. Não é para caminhar sozinha, é Aham. para caminhar junto. Que maravilha, Ju. Que maravilha. Muito bom, gente. Olha só, uma baita de uma oportunidade. Não, Ju, eu não sabia desses detalhes. Que legal, que bom saber. Isso é inspirador, né? Admiro ainda mais vocês, aquilo que Deus tem derramado na vida de vocês. É isso aí. Pra gente concluir aqui, a gente teve um tempo muito abençoado. Acho que acho não, tenho certeza. Nós batemos um recorde aqui de tempo aqui no podcast. Que maravilha, mas que bom que deu certo. Demorou um pouco, né, Ju, pra gente conseguir Demorou. alinhar, né? Mas deu certo. Mas, Ju, agora pra gente finalizar, um texto bíblico, né? Alguma coisa assim que queima seu coração. E uma mensagem final aí pro pessoal, né? Legal. Fica à vontade, né, pra você falar o que Deus colocar no seu coração. Tem 2 coisas que eu quero falar. Uma é entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A parte do confiar é o mais desafiador, mas você confiar naquele que pode tudo é o que te dá mais esperança. E eu agarrei essa palavra com tudo que eu podia. Vou confiar nele. Vou ativar minha fé em cima dessa palavra, que eu tenho certeza que o Senhor vai ser fiel no tempo dele, né? E a mulher sábia edifica a sua casa. Eu sempre pedi para Deus, Deus me dá essa sabedoria, porque o Gustavo não era um homem fácil. Você conhece ele há mais tempo, né? Eu falei, Deus, se não for pelo teu Espírito Santo para mudar esse homem, não tem outra solução. E eu sempre... Lembra que eu falei aqui que eu era a pessoa que pedia para separar? Uhum. E chegou uma hora que Deus falou comigo assim, como é que você tá confiando se é você que tá querendo sair? E aí, isso depois, principalmente do Davi e da Bela,
Eu falei, cara, ele já tem 2 filhos comigo e ainda continua do mesmo jeito, nada muda o coração desse homem. Então, acho que é hora mesmo de eu sair fora, né? De eu partir. E aí, num confronto assim com Deus, eu senti Deus falando comigo que eu sempre pedia para ficar no jogo, mas queria sair do jogo. É você remando contra, você não tá confiando. E eu parei de orar pedindo para sair. E aí foi a hora que eu comecei a orar para Deus transformar a vida dele. Deus, o Senhor não me deu um casamento à toa, não me deu 2 milagres à toa, não restaurou a nossa vida financeira à toa para o jogo acabar, né? A gente nadar e morrer na praia. Não faz sentido, a conta não tá batendo, eu não aceito isso. E eu preciso de uma mudança real. E eu comecei a viver essa mudança real antes que acontecesse. Então, eu orava muito pelo Gustavo quando ele estava dormindo. Aí, eu comecei a fase de jejum, porque eu nunca tinha feito jejum intenso, né? Comecei a realmente pagar um preço pela vida dele. E aí fiz um encontro com Deus, que para mim foi uma virada de chave também. Enfim, foram várias coisas que Deus foi fortalecendo a minha fé para chegar no nível de ver o Gustavo do jeito que hoje ele tá, a empresa, a nossa família, ele como pai, o tanto que ele mudou como pai, é surreal. Então, mulheres, não desistam do seu casamento, não desistam da sua família, não desistam dos seus filhos. A gente tem um poder que o homem não tem, que é a sabedoria que Deus fala na Bíblia. Então, use essa sabedoria com toda a cautela e fé para você poder restaurar a sua família, o seu casamento. Porque Deus responde às nossas orações. A gente precisa ser obediente. Obediente a princípios, obediente à palavra, obediente àquilo que ele já nos prometeu. E o diabo, ele vem com força para destruir nosso casamento. Ele vem no nosso emocional com força. Ele vem na nossa fragilidade como na área da maternidade. Quem é mãe sabe que a pegada é punk com um homem que te ajuda. E aquele que não te ajuda, o negócio é pior ainda. Então, eu vivi isso por 1 ano e meio, até o Davi ter 1 ano e meio, foi quando o Gustavo, a virada de chave dele virou. Porque até então eu acho que eu era uma mãe solteira de marido vivo, sabe? Alguma coisa assim. Porque ele não se movia. Mas Deus foi fiel. E no tempo dele, na hora certa, Deus estava trabalhando e fez essa mudança toda. Ao mesmo tempo que ele trouxe a mudança na vida do Gustavo, ele trouxe a mudança, me deu a da Bela. Tá vindo agora assim, né? Os frutos estão vindo, mas depois de 16 anos de casado que eu vi meu marido transformado. Então não foi do dia para a noite. Sim. Mas vale a pena a gente confiar porque o Senhor é fiel. Amém. Ele dá a mão, ele não desiste da gente. Ele ama a gente incondicionalmente. Ele perdoa os nossos pecados. Ele conhece o nosso interior. Ele sabe o que você tá passando, os perrengues que você tá passando. Cara, não tem nada melhor do que viver essa paz que excede todo entendimento. Não tem nada melhor do que ver o cuidado dele nos mínimos detalhes. Então, fica firme, porque o Senhor, ele é fiel com as suas filhas, com seus filhos também. Mas ele é fiel, ele tem um carinho muito grande com a gente, assim, ele nos fortalece de uma forma que a gente tem esse poder de mudar a nossa geração. Amém. Ô, gente, foi isso. Olha que maravilha. Eu tenho certeza, assim, que esse bate-papo abençoou a vida de vocês. Então, dá uma força aí, se inscreve no canal, dá um like, compartilha isso com famílias, com pessoas e irmãos queridos que você sabe que pode abençoar. Às vezes a gente gasta tempo na internet com tanta coisa que às vezes não edifica. E assim, quanto conteúdo bom aqui que a gente conversou hoje, quantos princípios, que história legal, inspiradora para nós, né? Então, compartilha, tá? E seja bem-vindo para você sempre estar conosco nessa mesa. Toda segunda-feira, às 8 da noite, nós publicamos aqui um bate-papo. Esse, com certeza, foi um muito especial. Ju, eu queria concluir, né, falando uma coisa disso que você está falando, que alinha muito bem com o que eu preguei domingo na igreja. Uma das coisas que fizeram com que os discípulos de Jesus, né? Porque Jesus ele tinha explicado todo o caminho para os discípulos. Falou assim, ó, eu vou morrer, é necessário, o propósito é esse. É necessário que isso aconteça, mas eu vou ressuscitar e tudo. E é interessante porque eles, quando Jesus morre, eles ficam frustrados, porque eles tinham uma expectativa de que Jesus fosse fazer
as coisas do jeito que eles idealizaram e no tempo que eles pensaram. Então, quando Jesus morre, eles ficam frustrados. Tanto é que a Bíblia vai relatar lá em João 20 que eles estão trancados dentro da casa. Quando Jesus ressuscita e Maria, né, já viu, ele já tinha aparecido para Pedro, e mesmo assim os discípulos estavam com medo, a Bíblia diz, dos judeus, e estavam trancados. E aí é legal porque Jesus ressurreto aparece lá, e ele censura a incredulidade deles, diz a Bíblia, e ele fala assim, ó, paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E é interessante porque eles não saíram depois disso, mesmo com Jesus ressurreto já. Eles não saíram. Jesus aparece de novo, aí quando Tomé tá junto, e depois Jesus ainda tem que ir lá na praia, porque Pedro vai lá com os caras lá, fora do propósito, vão lá, vamos pescar, vamos. E aí Jesus tem que ir lá e falar com ele, fala assim, você me ama? Então pastorei, volta pro propósito, né? Por que eu tô falando isso? Porque assim, a sua história ilustra muito bem uma questão de expectativa. Você tinha uma expectativa. Né? Você queria que as coisas acontecessem do seu jeito e no seu tempo. E não era assim. E não foi assim. E não foi assim. Mas é legal porque é isso que nós precisamos, é isso que eu queria falar, né? A gente precisa ter esperança e não expectativa. É diferente. A expectativa é quando a gente idealiza algo que pode ou não acontecer, mas a gente fica esperando que vai acontecer. Agora, esperança é diferente. Então, e a expectativa você determina um prazo. Sim. Você determina um prazo. Quando você tem expectativa de números, né? Você tem uma margem, né? Você põe lá um alvo, um objetivo. Tudo bem com isso, a gente pode pôr. Mas é diferente da esperança, porque a esperança é esperar com confiança. Então é assim, não interessa o tempo. Eu sei que vai acontecer. É igual a sua questão dos bebês, né? Esperança é isso aí. Porque se fosse expectativa, na primeira você ia desanimar. Porque quando a gente é frustrado, a gente desanima. Sim. Quando não acontece conforme as nossas expectativas, a gente desanima. Agora, esperança não. E a Bíblia, né, fala muito mais de esperança. Quer dizer, a Bíblia fala de esperança e não de expectativa, né? Porque expectativa você idealiza e aí quando tá lá você fica muito emocionado. Não acontece, pum, você fica frustrado e desanimado. Foi isso que aconteceu com os discípulos. Sim. Foi por isso que eles ficaram trancafiados. Mas é legal por quê? Porque talvez seja você que anda meio desanimado e frustrado porque as coisas da sua vida não estão andando do jeito que você imaginava, do jeito que você queria, você não, né? Mas assim, eu queria dizer pra você precisa ter esperança diante de tudo que nós conversamos aqui. Esperança em quem? Na força do seu braço? Não, é claro que você tem a sua parcela de ação que você tem que fazer, mas tenha esperança em Deus, espere com fé e confiança no Senhor, porque aquilo que está preparado para você, os planos de Deus, o propósito de Deus, que tá muito além de resultado, tem muito mais a ver com a relação, né? Com a comunhão, isso que a Ju falou. E você já pode desfrutar disso todos os dias e as coisas que o Senhor tem para você vão acontecer, certamente, sem dúvida nenhuma. Só que não é no seu tempo e nem do seu jeito. A Ju Cabo falou, Augusto. Nós nunca pensamos nesse trem de Jó e tudo mais, mas Deus tinha pensado, né? Então, é isso. Então, que Deus abençoe a sua vida. Amém. Muito bom ter você aqui com a gente. Obrigado por você ter acompanhado a gente até aqui. Você chegou aqui, ó. Glória a Deus. E não se esquece de curtir aí, dá um like, se inscreve, compartilha. E nós estamos juntos. Até o próximo Pode Congregar. Obrigado, Ju, mais uma vez. Obrigada, mãe. Foi um prazer poder compartilhar um pouquinho da nossa história. Tamo junto. Potencializar mais mulheres aí. Amém. Em nome de Jesus. Um beijo pra vocês, gente. Até a próxima. Até a Tchau, tchau. próxima. Tchau. Ah, Aí. que maravilha! Glória a Deus.